Olá a todos, bem-vindos a mais um Voo Picado da sexta edição, sexto episódio com o Nuno Picado. Cá estou novamente para, como prometido, todas as quintas-feiras. Hoje não venho sozinho, hoje prometi na semana passada aqui trazer pessoas, mais convidados para partilhar isto connosco e cá está o Walter Manique. Olá Walter, tudo bem? Boas, tudo bem? Olá desde a Polónia. Desde a Polónia, portanto vamos fingir que nós não estivemos a falar 10 minutos, que eu me esqueci de gravar o som e que não vamos ter que repetir isto tudo. Queres Sim, contar um bocadinho à malta de eu onde já vens? faço o resumo. Olha, nasci na Venezuela, a minha família é da Madeira, fui viver para Madeira à volta dos 12 anos. Depois Lisboa a estudar na faculdade, depois Alemanha, Portugal, Polónia, há uns 5 anos, mais ou menos 6 anos, que estou a morar cá em Varsóvia. E já está, o resumo feito. E estou a morar em Varsóvia, vivo em Varsóvia, estou muito bem em Varsóvia. Está muito frio aqui, como já falámos na primeira gravação. Está menos 5, estão previndo menos 5 para o dia de Natal, de máxima. Mas está-se bem, vive-se muito bem aqui, o frio não se sente quase. Blá 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 blá, já falámos de Não, aquecimento mas central. pá, tu tinhas uma história engraçada que já contaste, Ai, infelizmente não ficou captada, que tinha a ver com a maneira como tu te tornaste benfiquista, que normalmente as pessoas vão ou vão pela família, ou pelos é isso. equipamentos, ou por um jogador, ou por uma equipa que ganha muito, mas tu não, tu vais lá pela barriga, se calhar. Epá, não sei, aquilo era assim, portanto, dando contexto à malta. Não ligava quase a futebol na Venezuela. Podia jogar uma futsal, mas não era futebol, não era uma coisa que eu ligasse muito ou fosse ver. E o meu pai nunca foi muito ligar também. Ok, meu pai até era não era de nenhum dos grandes. A minha mãe, uma família dela é quase toda do Sporting, era do Sporting, mas também nunca me influenciou e nunca foi de puxar por aquilo. Epá, o que resulta é que lá na zona onde eu morava havia um supermercado que chamava-se Benfica, ok? Com S. Obviamente, de uns portugueses, que até são família afastada dos meus pais, e eu já conhecia o nome, Benfica, ok? Não era Benfica, mas mais ou menos o mesmo. E quando fui a Portugal, quando tinha 8 anos, fui sozinho de férias à casa dos meus avós, meus pais enviaram-me. Acho que eles queriam ter férias de Natal, então mandaram-me para mim, sozinho. Exatamente, um bocadinho de descanso, um bocadinho de descanso. Sim, um bocadinho de descanso. Não, o meu irmão tinha acabado de nascer uns meses antes, portanto, se acharam era boa ideia despachar um, ficar com Começar o a outro uns descentralizar a meses. coisa, exatamente. Epá, e quando fui lá, então chego lá, o meu avô doente do Sporting, que já faleceu, os meus tios, uma família grande, quase toda do Sporting, tinha um tio do Benfica, mas o meu padrinho, que acabou por ser o meu padrinho depois, pronto, na altura era só o meu tio, mas estava lá e era do Sporting, pronto. E eu não ligava nada a futebol, não sabia quem era o Sporting sequer, não, nunca falava disso, e perguntou-me qual era o meu clube. Epá, eu sabia que Benfica era Benfica, e sabia que era vermelho e tinha uma águia. E eu achava vermelho, achava águia, não percebia, não sabia que era o clube que tinha mais títulos, que ganhava campeonatos ou não. Não fazia ideia, nada, nem conhecia o nome de um jogador que fosse. Zero. Pá, disse-lhe que era do Benfica. Ele tinha-me oferecido uma caneta do Sport e um minuto antes tirou-me, disse: não, 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 tu és do Benfica, esquece, está-me para cá a Se é assim, caneta. já não és minha família. Já era, já. Por acaso, nessa altura, até jogámos um jogo qualquer, foi alturas de Natal. Pá, sempre calhadeiros nessas alturas, houve um jogo qualquer, o Benfica ganhou. E pronto, eu contente, era do Benfica, mas não ligava muito. E quando fui morar para Portugal, quando tinha 12 anos, cheguei à escola, perguntaram qual era o meu clube, e eu aí já mais ou menos já sabia que era Benfica, dizia passa do Benfica, e quando via a reação da malta, é boa, não sei o quê, aceitação, e somos a maioria, e disse, pá, estou a gostar disto. Não falava muito bem português e tal, e já a malta me acolhia bem, já me senti em família, e desde então, agora já sei os nomes dos jogadores, pelo menos. De alguns, de alguns. De alguns, de alguns. É engraçado porque estas coisas dos clubes, não necessariamente só do Benfica, mas dos clubes, porque acabam por ser tribos, não é? Tribal, Se yeah. nós pensarmos isto é tudo muito tribal, é tudo muito Uhum. lógicas de grupo, e portanto é como se fossem Yeah. famílias, umas mais pequenas, outras maiores, e pessoas que não se conhecem. Pessoas que não se conhecem de lado nenhum, olha, como nós não nos conhecíamos de lado nenhum, mas só para termos aqui um ponto de contacto, que neste caso é o Benfica, e que é uma coisa tão forte que, pelo menos para quem lida com isto da maneira como nós lidamos e com a maneira como houve estas coisas também, a certeza lida, acaba lá por ser, oh, ok, há aqui este Yeah. gajo é dos meus. Estás a ver? Yeah. Eu não, Pá, não mas tem nada a ver que se concordas ou não concordas, mas há ali logo uma ponte e há ali logo um motivo de conversa que faz a coisa andar, não é? mais do que isso, eu às vezes não, e tenho uma memória hoje em dia da treta, mas eu sei os clubes das pessoas. Eu posso me esquecer de imensas cenas sobre a pessoa, às vezes não me lembro do nome dela, depois de falar tantas, mas sei de que clube é que são.
Pois é, dos É meus pá, ou não não é me dos meus. perguntes, é daquela, é isso, é do Benfica, é do Porto, é do Sporting, não é do Setúbal, de quem for. Pá, isso nunca esqueço. Não sei, é o que estavas a falar. É tribal, é sentimento de pertença de grupo, Sim, acho que. e é engraçado que é daquelas coisas que quem. A malta que não gosta de futebol, e não é só não gostar de futebol, é que rejeita mesmo porque acha que isto é só para Sim. grunhos e que são só gajos milionários a correr atrás de uma bola, que não entende este lado, não é? Que Uhum. isto é muito mais do que aquilo que se passa no campo, mas aquilo que se passa no campo, pelo menos para mim, obviamente que é importante, obviamente que é o ponto central de tudo, Claro. obviamente que sim, mas não é. Eu consigo andar sem isso, Yeah. não é? Eu consigo. Há mais coisas que me juntam, que me ligam a isto, para além daquilo que se passa dentro do campo. Um exemplo muito prático: o Benfica teve 11 anos sem ganhar. Eu nunca deixei de ser benfiquista e de ser doente pelo Benfica. Portanto, não tem a ver com. Há pessoas que pensam assim, né? Mas pelo menos para mim, a minha experiência isto faz parte de quem eu sou, não é? Se o Benfica ganha, é perfeito. Se o Benfica não ganha, fico pior que estragado, mas continuo a ser benfiquista e continuo doente por isto. As coisas não mudam. Posso dar um bom exemplo. Eu vim morar para Portugal em 97, só vi o Benfica campeão em 2005. Pois, Portanto, pronto. estás a ver, nunca nem sabia o que era ser campeão. Nessa altura eu era benfiquista já, pá, ia para a escola, a partir do momento que eu dizia que era do Benfica, acompanhava aquilo e vivia com aquilo, e aquilo o que mais me alimentava eram as discussões, estás a ver? Era a discussão, mas discussão saudável, estás a ver? A troca de argumentos, Uhum. aqueles insultos, mas aquelas picardias, ir para a escola de Cascol no dia a seguir a uma vitória num derby, aquelas coisas assim, estás a ver? Sim, Epá, e não sim. ganhávamos nada. Há Era isso. há uma, há uma parte, foi a parte que eu decorei. O Fever Pitch, o livro, um livro muito famoso, que não é sobre futebol, mas é à volta do futebol. E que fala disto tudo, das relações familiares, dos filhos e dos pais e da maneira como nós lidamos com os clubes, de um adepto do Arsenal. E, e o Arsenal, e tem lá uma parte sobre o Benfica e tudo, que ele fala do jogo, daquilo que nós fomos lá ganhar a Highbury 3-1. Uhum. E tem lá um segmento pequenino desse jogo, é engraçado. Mas havia lá uma parte que eu decorei. Eu até tenho o Fever Pitch ali, se não me engano. Que eu decorei que era para o adepto do Arsenal. O Arsenal agora está este ano a ver se, pelos vistos, parece que vai ser campeão. Tive ali a fase do Wenger, mas o resto é só para levar na corneta. A experiência dele era sempre desilusões. E há uma altura que ele diz: "Epá, isto de relações com os clubes de futebol, isto é para sempre. Tu tens namoradas e os namoros acabam, tu tens casamentos e tens divórcios. Dos clubes, simplesmente se o teu clube não ganha, tu não podes saltar a cerca e ir apoiar o Tottenham ali ao lado. Isto não acontece, tu estás agarrado a isto para todo sempre. Não há. Isto é uma coisa quase que é uma segunda pele das pessoas. E eu lembro de ler aquilo e pensei: porra, é mesmo isso, aconteça o que acontecer. Ahm, Mas nós conheces estamos pessoas que aqui. mudaram de clubes, porque eu conheço uma ou outra pessoa, Epá, não. poucas, mas conheço pessoas que mudaram de clube, aliás. Epá, só se for muito Não? novo ou pessoas que não Não. ligam nada a isso. Que não ligam nada a isso. É Por exemplo, isso. por Ou exemplo, tu há pessoas que bocado não ligam disseste, tanto. da Espera, mas tua mãe que desculpa, minha mãe é isso. era Ia isso que eu dizer, ia minha dizer. mãe é sempre isso. Ok. Eu acho que as mães que são muito para aí, mas porque querem ver os filhos felizes, mas na verdade não ligam muito, porque uma mãe, uma mulher ou um pai, homem, que ligue à Uhum. coisa, pá, por muito que Claro. goste do filho, nunca deixa de ser do clube. Podem não estar, aliás, a querer dar-lhe juízo, mas nunca deixa de ser do seu clube. Né? Isso lá está, é Certo. daquelas coisas que tu não podes simplesmente um dia Eu não és do Arsenal, consigo. outro dia és do Tottenham, um dia és do Yeah, não. Benfica, zangas-te, olha, tu te zangares, tu não vais para o Sporting, tu largas isto, Pois tu não não, vais apoiar é mais isso. ninguém. É que, vou dizer, o Né? Benfica, uma coisa que não vai acontecer, o Benfica acabasse, eu não mudava para o Sporting, Pois para é o isso, Porto, deixavas de ver, pronto, se para me calhar. deixar. Pá, Né? olha, via futebol sem ser adepto de nenhum clube. Olha, simpatizar, olha, É, simpatizo com o Nacional da Madeira. Eu dizia, olha, sou. Agora fico 100% Nacional da Madeira, já não ligo mais exato. nada. Não, às vezes as pessoas, pronto, Não. apoiam o clube do bairro ou da terra, pá, mas é como É aquela isso. coisa que se arranja só para ter alguma coisa. Sim, sim. Então vá, antes de tu nos Vá. explicares que tema é que tu escolheste, deixa-me só agradecer novamente às pessoas. Eu já agradeci há bocado, mas vou agradecer novamente ao Luís Calheiros, que se queixa de serem só 34 minutos, mas eu estava a morrer. Luís, um abraço. À Dona Lourdes, que nos deixa aqui mais um comentário muito simpático. Eu agradeço a falar diz ela que o verdadeiro campeão é aquele que não vive só de talento, mas de mentalidade, compromisso, caráter, esforço e, acima de tudo, verdade. E eu normalmente estou de acordo com a Lourdes. E aproveito para desejar à Lourdes e à filha dela, ao filho, também é um grande benfiquista, um bom Natal e boas festas, em particular a ela, porque
porque ela está sempre presente e acorda às 5 da manhã para ir às Assembleias Gerais a uma sexta-feira e a um sábado e está sempre lá. E está sempre lá na sombra, não é propriamente uma pessoa assim conhecida, faz, porque partilha aquilo com o filho e, portanto, é um tipo de benfiquismo que eu me identifico e que eu aprecio muito. Portanto, um beijinho especial para a Lourdes. E boas festas para ela e para os outros todos, mas para ela também. O Pedro Antunes, o Gonçalo Souza, o G-Man, o Marco Amaral Ribeiro. O G-Man és tu? Tens assim esses nicks assim meio estrangeiros? Podias ser tu? Não, Jimena sou eu. Não. O Marco Amaral Ribeiro. Não, se fosse tu, estavas a gozar comigo ali nos comentários. O João Oliveira, o Fábio Anaclete, também deixei sempre aqui um comentário. Um abraço, Flávio. O TGC1, o Eduardo Bárbara, o Júlio Verme, que tivemos aqui uma discussão interessante porque ele não concordava comigo, então tivemos a falar um bocadinho. E o Adriano Raul Costa. Um abraço para esta malta toda. Muito obrigado por terem deixado o vosso comentário. E eu tentei responder a alguns, outros se calhar não era tanto uma questão de responder, era mais de ler, de ler o feedback. Walter, então agora sim, o que é que eu lancei-te o desafio? O que é que tu escolheste para nos trazer aqui? O tema que eu tinha-te falado era falarmos um pouco ou tentarmos falar, discutir um pouco e pensar um pouco sobre a política desportiva do Benfica, especificamente do futebol. Se existe, se não existe. Este tema surgiu-me porque estava a ver o jogo contra o Nápoles e o Janete entrou e na altura tinha-se falado na imprensa que o Mourinho queria uns extremos e que teria também lateral esquerdo para ser uma alternativa ao Dal, porque pelos vistos o Obrador não tem contado, não conta pelo menos as opções. E eu achei piada que o comentador na altura disse logo, pronto, aqui está entre o Janete, parece-nos que eventualmente o Benfica já não irá ao mercado, portanto vai apostar no Janete como alternativa ao Dal. E a coisa no dia anterior a me teres convidado, estava-se a falar que queríamos o Lopes Cabral, lateral direito e esquerdo da Estrela da Amadora, e eu achei, pronto, e isto deu-me alguma... É um tema já recorrente que eu tenho antes, mas isto trouxe-me o tema outra vez à memória, de pensar, ok, mas há uma aposta nos jovens, não há? Isto de meter jovens durante os minutinhos é realmente uma aposta? Só dizer que lancei um jovem e meti-o a entrar, o Mourinho neste momento tem uma lista de 5, o Lage tem uma lista na última passagem para ir de 8 ou de 9 que ele lançou, mas algum deles foi realmente aposta. Então este tema trouxe-me deu-me para pensar e acho que era um tema engraçado para discutirmos aqui o que é que achamos sobre se há política ou não e que política é que há. Então vamos a isso. O que é que tu achas sobre isso? Especificamente da aposta dos jovens temos aquela face Jesus em que não havia uma grande aposta, depois há uma clivagem clara quando vem o Rui Vitória. André Gomes. Mas foi quando eu digo que não há aposta, não estou a dizer que não houve nenhum jogador, Picado. Digo que não há uma aposta como houve logo a seguir. A clivagem que houve exatamente, e uma das razões, porque o Jesus Sais supostamente era falado que o Vieira queria muito que se começasse a apostar nos jovens. Se era por uma razão meramente desportiva, duvido, olhando os dias de hoje, parecia-me que era mais uma tentativa de uma aposta financeira, desportiva financeira para o clube. Mas houve uma clivagem e, portanto, Rui Vitória e até Colares na sua primeira passagem começam a ser muito mais apostas nos jovens seriamente, ok? A lhes dar minutos mesmo valentes e não ser só uns minutinhos ou casos como o André Gomes, um caso esporádico. E depois volta o Jesus novamente, temos aquela face novamente de não há uma aposta nos jovens e gasta-se imenso dinheiro. Vem o Roger Schmidt, vem aquela. Ok, a primeira época do Roger Schmidt, voltas uma aposta clara, mesmo não sendo uma coisa que foi dita declarada que ia acontecer, ou que se falou muito que ia acontecer, mas aconteceu. Ele chegou ao ponto, meteu o António Silva, não teve problema nenhum, o Vertonghen pediu para sair, percebeu que não era opção. Não tem mais. Não é? Na segunda época, o João Neves, claramente, o Gonçalo Ramos foi aposta, o Florentino, que tinha dado 2 empréstimos lá fora. Ele chega nele, já não era um jovem de 19 anos, mas já mesmo apostou nele para jogar. Mas mesmo o António Silva, para mim, um caso declarado. Falava-se que o Tomás eventualmente seria o quarto central e ele chegou lá e disse: não, António Silva é que vai ser central e vai ser titular. Desde a pré-época começou logo com o António Silva a jogar ao lado do Otamendi. Aliás, com o Otamendi volta, mas pronto. Foi? Era com. Sim, o António Silva. Não, o da lesão, o que houve lesão foi na altura quando foi lançado o Rubem Dias no Bessa.
Isso aí houve uma lesão, mas o António Silva, se te lembrares na pré-época, no verão, no Algarve, ele já estava a jogar titular em alguns jogos. Não me lembro, por acaso não me lembro. Ao ponto que toda a gente achava, nós achávamos todos na altura que era o Tomás Araújo que tinha estado a jogar no Gil Vicente, salvo erro. Nós achávamos que o Tomás Araújo já queria eventualmente ficar no plantel. E quem acabou por ficar foi o António. O António acabou por ficar e depois foi titular. Ele joga na Champions, joga Sim, eu lembro-me o dele campeonato quase jogar todo. contra as Já. Juventus e marcar as Juventus. Sim, foi em 2022 que começou a jogar. Acho que foi às Juventus. E o nome de António Silva, isto para. Isto é que esta mudança são para mostrar clivagens que tem havido em há uma aposta nos jovens, não há uma aposta nos jovens, não há o que eu sinto é que não é feito por convicção desportiva, ok? Se olhas pelo lado, o Sporting, que não quero usar de exemplo para nada, mas o Sporting neste momento há uma aposta nos jovens. Não só apenas nos jovens, mas o Sporting tem mais jogadores jovens a jogar de formação no Sporting do que o Benfica. Tem dado mais minutos aos miúdos da formação que o Benfica tem dado, porque dar 1 minuto contra o Nápoles, dar 5 minutos contra o jogo a seguir, pá, isto não é nada. Não é nada. Lembra-te, o primeiro jogador que o Mourinho põe a jogar é o Ivan Lima, não é? O extremo. Pá, jogou uns minutos. Já está, desapareceu. Entretanto, deu uns minutos agora o Banjaki. Pronto, prémio. Deu uns minutos ao José Fonte. Deu uns minutos. O que tem levado mais minutos dos jovens foi o Rodrigo Neto. Foi o que jogou mais tempo ali dos. O Rodrigo Rego. Perdão. Rodrigo Rego. Foi o que jogou mais tempo. Neto, Rego, depois é Neto, é uma conta, é o João Rego, é uma confusão já. O Benfica parece que é por fases, há alturas que é só Tavares, depois que é só, agora é só não sei quantos Regos, isto é tudo uma confusão. Mas pronto, foi o único que jogou assim mais tempo, mas não tem havido uma aposta declarada, ok? Não é, por exemplo, a aposta que se fez com os anteriores treinadores ou que o Roger Schmidt fez no João Neves, em que começou a pô-lo durante os minutos. O último jogo que ele não é titular, eu fui vê-lo, foi em São Siro. Empatámos com o Inter 2-2 e nesse jogo, até me lembro de estar no final do jogo, falar com a malta, dizer pá, este menino tem de ser titular no próximo jogo, isto não faz sentido ele continuar a ser suplente, não percebe esta opção. Aconteceu aquele no próximo jogo que foi titular e a partir daí nunca mais largou. Mas aí há uma aposta, estás a ver? Houve uma, ok, mas este agora vais para dentro. Um bocadinho por necessidade, porque depois da venda do Enzo e de algumas lesões, e né? Se não me engano, o primeiro jogo a sério que ele faz é em Portimão, até pelo menos a titular, acho eu. Olha que a titular eu acho que foi logo a seguir ao jogo, pelo menos a titular e a manter-se titular, tipo não sair do 11, foi logo a seguir ao jogo de São Siro. Talvez, que ele nesse jogo não foi titular. Eu tenho na memória esse de Portimão, porque acho que foi o jogo que ele até foi dos melhores em campos e que eu pensei, ok, este já não sai daqui. Mas eu acho que acaba por ser tudo um bocadinho assim de empurrão, não é? As coisas não são feitas com estratégia, vão acontecendo. Há uns que têm a sorte de estar no sítio certo na hora certa, há outros não têm essa sorte e perdem-se. E só um reparo, é que tu dizes, foi necessidade. Mas pode haver necessidade e não haver aposta. O Laje lança o Leandro num jogo difícil contra o Santa Clara nos Açores. O Leandro não faz um mau jogo, não sei se fez o melhor em campo, mas não faz um mau jogo, não compromete, faz um jogo competente. O Asnos não podia jogar, nós achamos, já não vai haver necessidade de meter outra vez o Asnos lateral direito. Fez imensa rotação na equipa. Mas o Leandro, mas metade da equipa era nova. Mas atenção, mas o Leandro foi a mesma necessidade, porque não tínhamos outro, ok? Não foi porque ele achou, vou rodar aqui e dar descanso ao Asnos, não havia outro. Era aquele que tinha de jogar, não havia outro lateral direito. Logo a seguir nós achamos, ok, se calhar ele vai dar a oportunidade ao miúdo de ir entrar mais vezes jogar. Desaparece. Portanto, não é só. Estás a perceber o que eu quero dizer? Às vezes podia ser isso que estás a dizer e eu concordo que é. E acontece muitas vezes. O Rubem Dias é lançado porque há uma lesão ou uma suspensão, não me lembro, e foi no Bessa e tens de ser tu, jogaste bem, agora vamos manter. Mas o Leandro não joga mal, não compromete, porque às vezes pode acontecer esse risco, não é? Metes o miúdo e realmente queres apostar nele e ele falha, mas tu dizes, mas eu sei que aconteceu isto, mas eu reconheço qualidade, vejo os teus treinos, vi os teus jogos e vou apostar em ti, porque acho que tu tens qualidade. Ou então, ao primeiro falhanço tiras. Neste caso do Leandro, nem houve falhanço. Portanto, o que eu quero te dizer é isso, estás a perceber? Às vezes não é só uma questão de oportunidade. Mas eu não digo que a política desportiva do Benfica tenha de ser só esta, é que eu não sinto, a minha dúvida é, há mesmo uma política desportiva? Custa-me entender, neste momento atual, já sem olhar muito para trás, no momento atual, qual é que é mesmo a política desportiva do Benfica?
A política desportiva do momento é ganhar. Já. Para aliviar a pressão, para calar os críticos, para ganhar umas eleições, para. E essa pressão que o clube mete em si próprio, que vem dos adeptos e que vem da sua história e que vem de toda a gente, acaba por levar a estas oscilações naquilo que é o nosso rumo, parece-me, porque. E repara que isto não é só de agora, não é só do Rui Costa, na altura do Vieira. O Benfica ganha 4 campeonatos seguidos e a formação estava na baila, não é? Depois chegou só ao exagero daquela altura do Lage. Eu lembro-me do jogo e eu acho que essa vitória na Turquia frente ao Eu Besiktas sabia que ias falar disso. foi se calhar a pior coisa que aconteceu para o nosso projeto, porque achou-se que qualquer coisa servia. Achou-se que se podia ir para um jogo europeu com metade da equipa B, que íamos ganhar a mesma e que a coisa ia correr bem. E eu acho que o erro começou aí. Eu lembro-me de jogadores que jogaram e algumas vezes que nunca deviam ter jogado na equipa do Benfica porque não tinham qualidade. O Yuri Ribeiro à cabeça, por exemplo. Mas digo-te, eu agora Fazia faço-te sentido uma nenhum. pergunta picada então, mas estás a falar dessa situação e eu lembro perfeitamente, toda a gente viu o 11, achávamos que íamos perder, nunca tínhamos ganho na Turquia, foi logo na sua primeira vitória com esse 11. E o treinador era o Lage, ok? Agora vês o Lage, a segunda passagem, porque é que muda? É ele que muda ou é a política, ou é a política que vem de cima que eu acho que mudou? não, eu acho que não, mas eu vou. Era aí que eu queria chegar. E o Benfica é um clube que não é estável. E isso tem muito a ver com a sua liderança. Isto é uma conversa já gasta, mas eu acho que tem muito a ver com a liderança. É um clube que ou aposta tudo na formação ou não aposta nada na formação. Parece que não há meio termo. E quando eu digo que não aposta nada, tu olhas hoje para o 11 e para o plantel e temos lá vários miúdos de formação, mas eu tenho a sensação que eles foram entrando um bocadinho de empurrão, percebes? Não foi de este miúdo tem 17 anos. Nós temos que aos 19 ele já tem que estar já tem que ter X jogos na equipa A, porque é este. Nós estamos plenamente convictos disso e o treinador tem que estar alinhado com este plano. Ou seja, não há um plano, são coisas que acontecem, umas vezes dá, outras vezes não dá. E eu acho uma pena, porque acho que o Benfica tem uma formação extraordinária. Por exemplo, tu deste o exemplo do Washington. O Washington andou imenso tempo a jogar à defesa direita e à defesa esquerda. Eu não. Obviamente eu não sou treinador, obviamente eu não estou nos treinos, obviamente eu vejo apenas os jogos, alguns jogos da equipa B e vejo os jogos da equipa A, portanto eu não tenho acesso à informação toda, não conheço o perfil psicológico dos jogadores. Agora custa-me acreditar que não existe um miúdo de 19, 20 anos que jogue na equipa B ou até nos júniores que não possa fazer um jogo de forma competente. Um lateral direito com rotinas que possa jogar nos Açores, como jogou o Leandro, e não comprometer, e que não significa necessariamente que tem que ser titular depois mais 20 jogos e tenha ganhado lugar, mas que se não se possa, especialmente em jogos em casa, até que não se possa confiar nestes atletas para em alguns momentos, e que se prefira andar a meter o Tomás Araújo a defesa direito, o Osnas a defesa direita e a defesa esquerda, e isto faz um bocadinho de confusão. Acho que tudo isto são oportunidades perdidas para ver se nos aparece aqui um João Neves, talvez não do nível do João Neves, mas um jogador útil, pronto. Porque eu não acredito que um jogador que pode não fazer uma exibição, como tu estavas a dizer, e bem, como o Leandro nos Açores não fez uma exibição extraordinária, mas cumpriu perfeitamente. Não foi nada por ali que o Benfica sofreu mais ou menos. Estava nervoso, obviamente estava nervoso, mas cumpriu. E nós já tivemos aqui N oportunidades por exemplo, para o Leandro jogar e andamos aqui a destapar a equipa toda com o Washington, em vez de jogar no meio ou mais à frente, depois andar a jogar a lateral, onde andamos nisto para aí há 2 épocas onde ele não joga tão bem. E até podias dizer, mas o Mourinho não gosta dos miúdos. Mas isto já vem de trás, isto já vem do Lage, né? O Lage também não apostava neles. E não entendo, não entendo como é que as coisas mudam tão depressa no Benfica. E eu acho que tem tudo a ver com esta pressão gigantesca que existe no clube para ganhar. E isto já vem dos tempos do Vieira. Por exemplo, o Vieira, na altura ganhámos os 4 campeonatos seguidos. E o Lage começou a chegar ao ridículo na Liga dos Campeões. Eu lembro-me perfeitamente disto. Era o Tomás Tavares, outro jogador que nunca devia ter jogado na equipa da Benfica porque não tinha talento para isso. E quando tu começas a ver jogadores que não servem para aquilo, que não estão preparados aquilo, a ser atirados aos lobos, não é ser utilizados de vez em quando e de forma cuidada, ok, joga este em vez de jogar outros que está apto, como por exemplo, lembro do Pizzi ir para o banco para jogar o David Tavares ou outro jogador assim do género, coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum.
Isso acaba por prejudicar o projeto, porque depois esses jogadores não rendem e gera-se uma desconfiança à volta de tudo aquilo e gera-se uma pressão para ir buscar reforços, que foi o que o Vieira fez. Veio nas eleições, bumba, toma lá agora vamos gastar à bruta. Pois vem sublinhas e vem por aí fora. Quando o Benfica não ganha, a resposta imediata não é tipo balancear a coisa. Ok, o projeto é este, mas se calhar vamos ter que acrescentar aqui 1 ou 2 jogadores. Não, é logo tudo à bruta, é logo toma lá 100 milhões de euros para cima. O Vieira fez isso, Rui Costa faz isso este ano, e sempre que há anos de eleições há esta tendência para nos esquecer daquilo que é o nosso rumo e para começar a investir à bruta. Este investimento à bruta, se corre bem, é fantástico. Se não corre bem, mete-nos uma pressão ainda adicional, para além da desportiva, financeira, de ter que rentabilizar aqueles jogadores, porque é uma pressão gigante. Depois o que é que acontece? Aparece-nos um miúdo qualquer com algum talento, como o João Neves, e és obrigado a vendê-lo para pagar contas de disparates que andaste a fazer, destes spending spree que o Benfica às vezes tem, com esta senha de querer ganhar, de achar que gastas 100 milhões de euros e automaticamente és o campeão nacional. E já percebemos que as coisas não acontecem assim. O projeto do Benfica parece-me que é claramente e só é a formação. Não é 100% a formação, nós não somos o Bilbao, mas é tipo o Barcelona. Eu acho que o Barcelona é o melhor exemplo disto. O Barcelona não deixa de comprar os craques, não deixa de ter lá o Lewandowski, não deixa de ter lá o Ter Stegen, uma lata de jogadores internacionais que eles têm, Rafinhas e por aí fora. Mas miúdos de 17, 18 anos que eles acham que têm talento, eles metem-nos a jogar e pronto. E porque o projeto é aquilo. São miúdos que jogam desde os 10 anos, 8 anos à Barcelona, e quando chegam aqui para A continuam a jogar à Barcelona. Portanto é quase uma coisa, uma evolução natural. No Benfica isso não acontece, infelizmente. Dá-me a ideia que não tem havido. Há investimento na formação e o Benfica tem uma formação extraordinária, mas depois não há uma liderança forte o suficiente como o Vieira foi na altura, e é preciso dizê-lo, de não, Jesus vai ter que sair porque o nosso projeto é este. Mas depois seguir, ou seja, quando tu não ganhas durante 2 anos, abandonas e vais gastar 100 milhões de euros para resolver a coisa. Esse é o maior erro que tu podes cometer. Eu sei que os adeptos me ficam malucos, e eu próprio também sou culpado disso, também sou adepto e também quero ganhar. Eu não digo que não tenha que seguir buscar bons jogadores lá fora. O que eu digo é que não pode ser uma loucura, não é? Não pode ser tipo ou tudo ou nada. E acho que esse projeto do Benfica, respondendo àquilo que a tua pergunta, que não é uma pergunta, se calhar tem sido um bocado isto, não é? Ou vamos a 100% ou vamos a 20 ou 10%. E se calhar há ali um meio termo que tem que ser, que tem que haver um líder que diga, quando as coisas correm mal, digas não, meus amigos, o nosso caminho é este. Agora a coisa não está a correr bem, mas o nosso caminho é este e vamos seguir porque estamos certos. Percebes? Eu sinto que não é, Picado, é que não é por convicção. Ok? Esse é que é o problema, é porque não é feito por convicção, é situacionista. Neste momento vamos fazer isto porque me dá-me jeito. Mas agora há eleições ou agora há uma situação, bora então meter dinheiro e esquece lá o projeto, ou esquece lá o que estava a defender antes, bora lá fazer 180 graus. Então se sai o Jesus para me trazer o Vitória, e uma das razões que ele dava era aquela. Depois passado agora corre mal colagem nessa altura e agora há eleições, vou lá buscar o Jesus outra vez ao Brasil porque está em altas e ganhou a Libertadores e mais nenhum português ia ganhar, entretanto o Abel já ganhou mais que ele, e bora investir 100 milhões de euros agora e trazer os craques todos e estás a ver, é completamente 180 graus, tipo, não foi por convicção, e não achei que ele tivesse, e olhando para trás, eu acho que é isto que aconteceu, não houve uma aposta na formação porque achamos que era a melhor maneira desportivamente de ganharmos, de criar uma equipa sustentável a largo prazo, porque podíamos manter os jogos mais tempo. Sim, a largo prazo sustentável, quando me referia sustentável era mesmo financeiramente, criar uma coisa sustentável a largo prazo. Não, foi, os jovens apareciam também, eram lançados, se podemos vender logo, é vender. Estás a ver? Tipo, a primeira oportunidade é fazer negócio. Mas isso tem a ver com a tal pressão que existe sobre o clube com tantas coisas que nós temos, com tantos investimentos que nós temos, com tantas obras que nós temos, com tantos atletas que nós temos, são custos fixos tão elevados e é uma pressão tão gigantesca de empréstimos obrigacionistas e por aí fora, que tu não tens outro remédio se não vender. E quando tu não tens outro remédio se não vender, os negócios acabam por não ser
ou a gestão acaba por não ser feita com cabeça, acaba por ser reativa, como foi um bocado o caso do João Neves, que me deixa mágoa por causa disso. O Benfica foi obrigado a vendê-lo, senão ia ser um filme desgraçado, não é? Se calhar ia chegar a meio da época seguinte e não tinhas dinheiro em caixa para pagar salários, o que é um absurdo. Mas Tu pensas que o aconteceu, Benfica vende 2 jogadores por 120 milhões de euros e está nesta situação, é um bocado disparatado, não é? Mas reparar, se aconteceu-te isto em diferentes situações, até quando não estavas investindo o máximo, ok? Ou à louca. Tens a altura que ele vende o Renato Sanches ainda antes do europeu. O Renato Sanches faz meia época. A primeira meia época dele, ele começa a jogar para ir a titular para ir em dezembro. Pá, mais coisa, menos coisa. Eu posso estar a dizer Mas uma data errada, mas estás a perceber o que eu quero dizer. Não, E ele mas eu não entendo, chega, mas não chega, não nesse chega. Há ano caso. de Euro, já se falava que ele ia ser convocado, era possível ser convocado, valorizar-se e valorizou-se no Euro. Marcou Foi gol e fundamental tudo. contra a Polónia. Estava... Ainda hoje em dia joga-se na cara, feliz, campeão europeu, os polacos, eu que não ligo muito a seleção, nessa altura estava a ligar imenso nesse jogo. Epá, mas é venda logo antes. O Gonçalo Ramos, quando é que Gonçalo Guedes, desculpa, quando é que ele sai? Sai a Vai meio do vendido ao ano, não é? PSG, exatamente numa altura em que ele estava a jogar mais. Epá, e agora esquece lá que a parte de sermos campeões ou não, ajudar a ser campeão. Não, epá, é nesta altura é vender. Epá, tu podes me dizer, o Mas clube sabes, estava necessitado de dinheiro, mas não é podia isso. sair no final da época. Estás a dizer, qual é a Pois, parte não de sei. Porque depois há ser um impossível fazer risco. isso? Primeiro, se calhar, agora não me lembro exatamente, mas depois, às vezes há aquela situação de. Tem a ver com a gestão desportiva. Eu vendo este porque tem outro que me pode preencher o lugar e depois, se eu não o vendo agora, é fácil falar não sei quanto tempo depois. É fácil falar Sim. 3 anos depois, sabendo o que é que aconteceu, não é? Mas eu imagino que o Guedes se lesionava tinha uma lesão grave, depois nem 30 milhões nem nada. Portanto, e se calhar, Ah, eu não sei se era o caso, eu estou a especular yeah. numa lógica de gestão desportiva. Tipo, ok, eu posso vender este gajo porque tenho outro que me preenche o lugar, porque a equipa joga bem e está mais ou menos estável, e isto vai-me dar aqui uma folga financeira para não ter que vender outros gajos à pressa no final. Pá, por exemplo, isso para mim, esse tipo de gestão faz parte e faz todo o sentido. Pá, eu percebo o que tu queres dizer, mas nessa altura até o Guedes estava a ser um dos jogadores mais importantes do Sim, Benfica. estava Não só, claramente a não, subir de forma, mas não, eu acho que aqui, e eu acho que isto é um ponto interessante e passo a bola por isso. Eu uhum. acho e sinto, e quero saber se tu concordas, que há aqui um pré-João Félix e um pós-João Félix com os 120 milhões de euros, que há uma mudança aí sim flagrante da política desportiva da Benfica. Tu concordas? Achas que sim? Achas que não? Diz-me tu, porque agora estou a tentar Ficaste perdido. situar-me na tua pergunta. Porque o Sim, Benfica passa de uma situação em que é obrigado a vender Guedes a meio do ano e vê 40 milhões pelo uhum. Renato Sanches e até os olhinhos brilham para se apanhar com 120 milhões de euros a pronto na conta passar a ter uma vida de novo rico. A ir buscar jogadores muito mais caros, aumentar de forma exponencial a sua folha salarial, a ignorar o mercado nacional, a só ir buscar jogadores lá fora, a ir buscar jogadores à Alemanha e por aí fora, percebes? E aos grandes clubes mundiais. É um bocadinho passou a ter um comportamento novo rico. O Benfica raramente tem apostado no campeonato nacional. O Vieira dizia que era porque depois não queria dar dinheiro, não queria reforçar financeiramente a adversários diretos. Eu acho Sim, isso um sim. disparate se nós olharmos para aquilo que tem sido alguns dos nossos principais jogadores dos últimos anos. Muitos deles vieram do Campeonato Nacional e recuo até aos anos 90, até que sabendo que são tempos diferentes. O que não quer dizer que lá está a mesma conversa de sempre, porque não quer dizer que seja 8 ou 80, que agora só vamos comprar Sim. jogadores cá dentro e agora só vamos comprar jogadores lá fora. Mas o mercado é o mercado. Percebes? E os jogadores que estão aqui em Portugal, que já estão ambientados ao nosso campeonato e parecem bons valores. O campeonato português sempre produziu bons valores, fora Benfica, Sporting e Porto. O Braga, cada vez mais. O Guimarães, imensos jogadores. O Boa Vista, então, era uma fábrica de talentos. Este miúdo agora do Estrela Amadora que se fala para o Benfica é um jogador muito interessante. Epá, diga-se, Sim. podes achar que faz sentido ou não, mediante aquilo que tu tens dos jovens que podiam entrar, não é? Mas ele é um jogador muito interessante e não há dúvida nenhuma sobre isso. Portanto, o Famalicão tem contratado muito bem desde a parceria com o Mendes. Portanto, existe talento. O Ugarte, olha, o Ugarte, o Pote, portanto, não falta para aí o E miúdo muito, que ainda é. está no Famalicão, que ninguém vai buscar porque eles devem estar a pedir muito dinheiro. O Imagina Gustavo o Sá. Gustavo Sá, obrigado. Portanto, o talento aparece. O Tabo Sobá, eu lembro-me sempre que estava no Guimarães, foi para o Leverkusen É. e ainda lá anda, um excelente Uhum. central. Portanto, o talento está aí e o Benfica ignorou durante anos.
com aquela atitude, eu tenho os cofres recheados. E o Vieira andava a dizer que tinha muito dinheiro para contratar um Mourinho. Então. E portanto, é passar completamente as mensagens erradas numa atitude de novo rico, a pagar 17 milhões por Jurasecs, os jogadores completamente inflacionados, a criar uma situação para si insustentável, porque folhas salariais completamente disparatadas em relação aos outros, e depois pior, resultados que não são condizentes com o investimento feito, e isso leva a uma pressão gigantesca. Lá está aquilo que volta, isto parece uma conversa circular, da tal pressão para ganhar, porque quanto mais tu investes. Bom, o Benfica mete 130 milhões de euros no mercado e não é campeão, é um fiasco brutal, pá. É um fiasco brutal. A pressão para ganhar nesse ano e não a 4 ou 5 anos é brutal. E portanto, estas coisas têm que ser feitas com cabeça. O Rui Costa já vai em 5 anos, já vai em 2 revoluções no plantel. Ele fez uma quando entrou, e bem, e agora faz outra. E agora vende mais não sei quantos jogadores. Os jogadores que foram campeões já quase não sobra quase nenhum. E agora gasta 130 milhões. Pá, isto não pode ser assim, pá. Isto não pode ser assim. Pois e eu acho que isso mudou muito a nossa política. Desculpa, passo a bola. Mudou muito desde os 120 milhões de euros do João Félix. O Benfica passou a ter uma atitude completamente diferente no mercado, de novo rico e não de lógica. Tens razão. Eu não tinha feito a clivagem com a altura do João Félix, porque eu fiz na altura quando volta o Jus, estás a ver? Porque tínhamos deixado, quando estava cá o Jus, inicialmente da primeira passagem, não tivéssemos a gastar 100 milhões por ano, nada que se pareça. Nada a ver, mas houve uma clivagem porque depois ainda continuamos a apostar na formação em que vamos gastar menos, a chegarmos ao ponto de atacarmos o Penta gastando 9 milhões de euros e faturando imenso e não reforçando a equipa como podíamos ter reforçado, não corre tão bem. Vem o Laje e nessa altura logo a seguir volta os Jus, e quando volta os Jus é a primeira vez que a gente gasta tanto dinheiro. Não me lembro, nunca tinha acontecido gastarmos tanto, e agora esta época volta outra vez ao mesmo, de gastarmos imenso dinheiro. E sim, eu fiz na minha mente, estava sempre a pensar nessa altura, foi para mim a clivagem, foi quando o Jus volta. Foi a inversão do projeto que se estava a planear, de agora vamos apostar na formação, ou vamos a tentar fazer uma aposta maior na formação. Mas aquilo que estavas a dizer, para como o António estava a dizer, do campeonato, de contratar jogadores do campeonato interno. É uma coisa que não se entende. Sempre fomos buscar jogadores do campeonato interno com sucesso. A margem de manobra é maior, porque normalmente o investimento é menor do que ir buscar o estrangeiro. Hoje em dia, não estou a dizer que seja assim. Já se compra caro, fala-se para esta Estrela da Amadora para 5, 6 milhões. No mercado atual mas é um jogador, não é quase nada, mas é um jogador que já conhece o Campeonato Português, que nós já conhecemos como aquele pode render no Campeonato Português, que não vai ter problemas em se adaptar ao país. Há uma quantidade de variáveis que estás a cortar só por contratares um jogador no mercado nacional. E depois, o que eu mais falo não é só a questão de ir buscar no mercado nacional, que eu também concordo contigo, não é que seja 100%, mas acho que devíamos não descurar esse mercado, mas temos de chegar ao talento mais cedo e fazer algum risco ao ir buscar jogadores por menos dinheiro que podem flopar, ok? Mas porque tu podes ter o risco de flopar um jogador que custou-te imenso dinheiro. Temos o Cebolinha, flopou por 20 milhões. Todos os jogadores mais caros que o Benfica contratou até agora falharam todos. Estás a perceber o que eu dizer? Pode flopar um jogador, mas não todos, mas vou dar um exemplo de um jogador que não foi tão caro e que podias ter buscado pelo menos um Auschwitz, por exemplo. Vais pagar por 15 milhões de euros. Tinham comprado por 300 mil euros, salvo erro, um ano antes. Tu vais-me dizer, sim, mas ele estava no mercado nórdico. Não é isso. Sim, primeiro é isso, é a proximidade que o Feyenoord tem do mercado nórdico que nós não temos, portanto é mais fácil para eles. Mas não é só isso, é o Washington se calhar precisava de passar por um clube como o Feyenoord para estar preparado para o Benfica. O salto do Malmo, ou já não sei onde é que ele estava, ou ao lado do raio onde ele estava, para o Benfica, não sei qual era o clube. Dificilmente ia correr bem e o Benfica contratava um jogador. Primeiro, ele não ia custar 300 mil euros ao Benfica, era só logo a primeira. Ia logo custar 5 milhões. Não importa, continua a ser menos do que os 15. Mas eu acho que há jogadores que precisam desse salto intermédio para dar um salto maior. Precisam de ganhar confiança no seu futebol. Às vezes o futebol está lá. O Washington não aprendeu a jogar futebol no Feyenoord, já lá estava, mas de ganhar uma certa dimensão, não é? E o Benfica é um clube com muita pressão e muito grande, e portanto essa pressão vem sempre agarrada, e tu tens de ter algum estatuto para jogar por cá. E repara que isto é injusto, e eu sou o primeiro a dizê-lo, porque o dinheiro não devia interessar para nada. Tu Benfica contrata um jogador por 500 mil euros do Brasil e ninguém liga. Vou enterrá-lo na equipa B para ver o que é que ele dá. Se o Benfica ao mesmo tempo o mesmo jogador nos custar 15 milhões,
existe uma pressão pelo investimento e pela expectativa de o meter a jogar no imediato, percebes? Não, e que espera que renda no imediato, não só meter, que renda. O valor dele, sim, o valor, aliás, isso é outra conversa que nós podemos ter. O valor dele e também o clube de onde vem gera uma expectativa que depois influencia a maneira como os jogadores são utilizados. O que é perfeitamente normal, acontece no Benfica e acontece em todos os clubes. Por isso é que eu não sei se pode dizer taxativamente que o Benfica, se fosse buscar o Oshness por 300 mil euros, como foi o Feyenoord 1 ou 2 anos antes, se a coisa ia resolver e ia resultar bem, porque provavelmente o Oshness ia chegar ao Benfica e não ia jogar. Ia ser um gajo que estava lá no canto, é um gajo que foi baratinho, com um salário baixo. Mas tens muitos jogadores, eu percebo o teu ponto, mas se calhar o Washington se calhar não era o melhor exemplo, porque eu acho que mentalmente o Washington não ia ter problema nenhum em jogar. Conhecendo o Washington hoje em dia, agora é fácil falar, podemos dizer, o Washington se tivesse vindo na altura um ano antes, pá, não lhe faltava esta leca mental para jogar no Benfica. Mas primeiro o Benfica não pode contratar todos os jogadores que despontam. E depois é também uma questão de haver lugar no plantel ou não para eles. Não é? Se calhar o Washington, quando veio, fazia falta no ano antes. Agora não me estou a lembrar dos plantéis. Se calhar um ano antes não fazia falta um jogador com aquele perfil. Portanto, às vezes também é uma questão de oportunidade. Ou seja, o Benfica, imagina, num ano específico precisa do médio centro porque vendeu ou porque há problemas no meio campo, e depois vai ver de médios centros. Ou seja, um ano antes o Washington estava disponível, mas na altura tu não estavas à procura de um médio centro. Às vezes também tem muito a ver com isso, não é? Pode ser também do timing, não digo que não. Eu acho que o Washington vem porque vem o Roger Schmidt, conhece o campeonato holandês e pede o Washington. Eu acho que a situação do Washington é por aí, ou acontece derivada disso. E concordo contigo, não podemos ir buscar todos os jogadores que estão por aí a despontar, ok? Mas acho que podemos pensar antes do tempo. É achar, ok, eu tenho este jogador atualmente no plantel que eu acho que é muito bom, nós jogamos com ele, mas que eventualmente vai sair. Ok, daqui a um ano vou vendê-lo, ou daqui a 2 anos vou tentar vendê-lo. Se calhar podemos já buscar um jogador um ano antes, já a pensar nessa vaga. Estás a perceber o que eu quero dizer? É mais nessa perspectiva. O Benfica também faz isso. O Benfica acaba por fazer isso. E esse é outro problema. E ainda bem que tu falas disso, porque acho que esse é outro problema. O Benfica foi buscar o Prestiani, o Benfica foi buscar o Sheldrup. Lá está, com a taxa Benfica, porque já são investimentos altos, não são 300 mil euros, porque aparece o nome de Benfica e toda a gente nos pede mais, por causa do nosso posicionamento no mercado. Mas e depois o seguimento disso? Fazes apostas bem feitas, como fizeste com o Rollizer, e depois dar seguimento a isso. E depois saber esperar que o jogador se adapte e cresça. O jogador não rende no imediato e gera-se logo uma desconfiança brutal à volta dele, ou não joga, ou fica como o Prestiani, ficou 1 ano e meio quase sem jogar, mal jogava na B e nunca era convocado ou nunca jogava na equipa A. Agora aparece aos poucos. Percebes? Onde é que está o cimento do teu projeto? E é aí que entra a liderança, e é aí que entra uma lógica de pensar mais à frente. O Benfica agora tem o José Neto e tem o Bandjak, e agora vai buscar um lateral que joga à direita e joga à esquerda, e não me interessa o preço nem o nome. É uma porta que se fecha. É uma porta que se fecha, sem dúvida alguma. Agora se me dizem, mas ok, porque é previsível que o Bá nós o vamos vender, mais 1 ano ou 2 o Bá é para vender, ou seja, isso está assente. E eu estou a falar de política interna, não estou a falar do que se diz de lá dentro deles. Obviamente ninguém vai dizer ao Bá que vai ser vendido 1 ano depois, obviamente. Mas em termos de projeto, vamos vender o Bá, portanto vamos ficar com o Dedic e este jogador pode entrar para aí. Para a esquerda, o Bandjak ainda precisa de fazer 50 jogos na equipa B, qualquer coisa assim, porque ainda é muito novo, tem 17 anos. O José Neto, mais 1 ano, mais 1 ano e meio, está aí para a esquerda, e portanto fica ele e o Dal, porque o Abrador não conta, infelizmente. Pronto, imagina que é isto. Até pode fazer sentido. Ok, até pode fazer sentido. Mas aí faz sentido, não é? Isso tudo que estás a dizer para mim faz sentido. E o que eu estava a dizer, o Benfica já faz essas apostas, certo? E tem de haver uma coisa estruturada que vem só de quem faz as compras, como também de quem vai utilizar os recursos, porque não me serve de nada tentar ir buscar esse talento, como vais buscar o Prestiani, que eu gosto muito do Prestiani, ou do Rolheiser. Eu era daqueles que gostava do Rolheiser e pedia que ele tivesse mais minutos, mas lá está, estás a dar 2 exemplos de talento que vais buscar, que podem ser jogadores interessantes e bons, mas se não está em consonância com as ideias de quem vai pô-los a jogar, ou quem tem de tirar o partido do seu talento ou não, e não vai com as ideias do treinador, ele pode ser muito bom a dar toques na bola, mas não se encaixa naquela ideia que ele tem para mais facilmente chegar a uma vitória. Pensa assim, simplesmente. Não vai pô-lo a jogar. Esse é outro dos problemas, que é um bocadinho uma desconexão entre os setores do Benfica, não é? Entre o scouting, quem decide e quem treina, e depois quem toma a decisão de quem é que joga. Tu estás a contratar jogadores que depois os treinadores não jogam, não gostam.
não te servem. Tá. Não fazes plantéis para o Bruno Lage sabendo que previsivelmente aquilo já estava tremido e que não ia durar muito tempo, e constróis uma equipa à sua imagem e 3 meses depois, 4 jogos depois, ele já não está lá. E vem o treinador, um treinador que não é de projeto, nunca não é de projeto nem aqui nem lá nenhum. O Mourinho é um treinador de ganhar já. Yeah. Onde o Mourinho for, a expectativa é de ganhar já. Portanto, o Mourinho não. E até tem tido um comportamento, até por acaso, até surpreendente para mim, porque até tem metido alguns miúdos, não na aposta, mas de dar sinais que eles contam. E acho que isso às vezes também é importante. Às vezes não é tanto apostar ou não apostar, mas é tipo dar-lhes sinais que continua a trabalhar, que eu estou de olho em ti, percebes? Eu acho que isso também é importante. E estes 5 minutinhos que se vão dando aqui e ali são prémios a alguns atletas para eles continuarem a trabalhar e a evoluir. Eu acho que isso também é importante. Isso é uma aposta? Não é uma aposta. Uma aposta seria meter o José Neto 5 jogos seguidos ou dar-lhe tempo. Pronto. Isso seria uma aposta, obviamente. Mas está tudo bem. Eu acho isso tudo ótimo. O que não se pode dizer ainda é que eu acho que é prematuro dizermos que há uma aposta já na formação novamente. Não, isso não aqui eu há, acho que ainda não há. Não és tu que disseste. Estou a dizer, o próprio comentador. Estou a concordar contigo. O comentador reputado disse aqui, um comentador muito conhecido da praça disse aquilo assim. E eu fiquei assim a pensar para mim, mas tu achas mesmo que isto vai mudar alguma coisa só porque agora meteu os minutos no Janeto? Já quer dizer que é a aposta e vai ser ele que vai jogar quando o Dal não tiver? Temos que esperar, não é? Temos que esperar para ver, se calhar até vai ser, mas temos que esperar. Ao dia 2 não. Ao dia 2 diria que não, mas não. Isto entronca com o que falaste no último episódio. Estou a comentar algo que vem nas notícias, nos jornais. Eu não faço ideia se o Benfica vai comprar Lopes Cabral. Não tem fontes nenhumas. Se vai buscar um lateral esquerdo ou não. Meses a falar sobre isso. Mas há uma insistência que sim. E acho que é uma contratação que faz sentido, porque o José Neto só aparece na equação porque fez um grande mundial e um grande europeu. Um grande mundial, pelo menos. Mas nada. Porque senão andava outra vez no Sub-23 equipa B. Ele só aparece ali porque se calhar apareceram não sei quantos clubes a dizer: calma lá que este puto foi um dos melhores do torneio, este puto é muito bom, a gerar notícias, e só por isso é que ele aparece. Não foi por convicção de o ver a treinar e a jogar. O José Neto se calhar joga tão bem hoje como jogava 2 meses antes do Mundial. E ninguém apostou nele, ninguém foi buscar. Se calhar fazia uns treinos na equipa A, se calhar nem isso, porque é muito novo. Percebes? Portanto, não foi por convicção, foi por pressão externa. Mas é normal, isso não é normal, não, mas é compreensível. Por exemplo, olha, vamos jogar isto sai na quinta-feira, jogamos com o Famalicão. E quando jogamos com o Famalicão tem um jogador que deu nas vistas no Mundial Sub-20, que a partir do momento em que ele deu nas vistas, a partir do momento que ele deu nas vistas no Mundial Sub-20, ele passou a ser aposta no Famalicão também. Ele antes não tinha quase minutos, estava tapado. Não acontece no Benfica, o Prestiani também fez um bom Mundial, mas não mudou nada. Não mudou, mas agora já o River Plate o que se fala quer muito o Prestiani. Mas porque o Mundial Sub-20 são ratos, pá. Os gajos para vender pedem milhões, mas para comprar querem para emprestimozinhos e pagar tudo pouco. Certo, mas o que eu quero dizer é também tirou partido desse Mundial. Se o Mundial faz com que o River Plate o queira agora muito de volta. O de volta ao país, não já no River Plate, sim, do Vélez, exatamente. Nosso querido Vélez, deu-nos um campeonato, nosso querido Vélez. Sim, é verdade. Deu-nos um campeonato quando eliminou o River Plate. Mas sim, estás a perceber, é por aí. Eu acho que não há. Acho ótimo o que estás a dizer, que se dê minutos, os miúdos dá bons sinais para os miúdos acreditarem que é possível e que vão ter oportunidades. Mas ainda é cedo para se dizer que é uma aposta, até porque se conhecemos já bem o Mourinho, 20 e tal anos a treinar na alta roda, nunca houve uma aposta do Mourinho nos jovens. O Mourinho já chegou a apostar no mercado nacional por necessidade no início, quando estava no Porto. Foi buscar o Paulo Ferreira, o Derlei, o Nuno Valente. Basicamente, o Paulo Ferreira estava no Setúbal, mas vai buscar os jogadores do Leiria que ele conhecia do Leiria. Esta porcaria agora o Zoom. Desculpem a pausa, desculpa, estavas a dizer? Estava a dizer é que já não sei, volta lá, faz lá uma volta lá. Então, vou-te lançar outra pergunta. Que o que eu acho que aqui neste programa, mais do que estarmos aqui a debitar opiniões, eu acho que faz sentido levantarmos questões para todos nós pensarmos nos nossos comportamentos e daquilo que nos rodeia. Nós falamos sempre muito daquilo que é a estrutura e daquilo que
que são as decisões dos outros. Então, e o papel dos adeptos nisto? A pressão que se coloca nos jogadores, a pressão que se coloca nos miúdos de renderem de imediato, aquilo que se faz quando eles têm um mau jogo, isso não contribui também para a pressão que se faz sobre a direção para ter resultados imediatos num clube como o Benfica, que é grande e que tem que sempre ganhar. Isso não contribui também para este zigue-zague, não é? Não somos nós que estamos um bocadinho também a empurrar e a fazer com que esta coisa aconteça? Mas achas. Eu não acho nada, estou a perguntar. Dá, claro, mas eu respondo com uma pergunta. Mas achas que é essa a principal razão para este zigue-zague? Não. Pronto, é isso. Mas eu acho Concordo que em absoluto com o que estás a dizer. Eu acho que não há uma principal razão. Eu acho que há vários fatores e este, se calhar, é um deles. Sim, acho que eles tomam decisões também pensando nos adeptos, não é? Pensando nas massas, pensando na maioria que querem agradar ou na maioria que querem convencer para conseguirem continuar. Mas achas que esta exigência é racional e alguns comportamentos não contribuem também para este receio em apostar em jovens, de os lançar demasiado cedo, porque depois cai-lhes tudo em cima, depois vão para as redes sociais insultá-los e chamam-lhe tudo e mais alguma coisa, flops e por aí tudo, e os miúdos veem as redes sociais e topam estas coisas, não é? Os adeptos não deviam ter também um bocadinho mais de calma e esperar que as coisas aconteçam às vezes? Deviam, Picado, mas eu não acho que isso seja uma coisa facilmente treinável ou mudável. Neste momento, é uma coisa que vamos conseguir mudar a mentalidade dos adeptos neste momento, educá-los a isso. Epá, eu acho que é complicado. Eu acho que é uma coisa que leva tempo, é uma coisa social enorme. Portugal, tipo, agora vamos dizer, agora os adeptos do futebol português vamos tentar ser mais racionais e temos de ser mais com a aposta nos miúdos. Não falo não, mas no individual sim. Acho que as pessoas podem mudar os seus comportamentos. As pessoas não podem mudar os comportamentos dos outros, mas depois podem mudar o seu, não é? Acho que sim. Se as pessoas não estiverem a ouvir, se houver alguém que costuma ir para as caixas dos correios ou caixa as DMs da malta, insultá-los e deixar de fazê-lo, ótimo. Ok? Eu mandei uma vez uma mensagem ao jogador e não foi negativa, foi positiva. Calma, foi o António Silva e foi depois do jogo do Mundial, porque eu vi como ele estava a ser arrebentado. E eu fui a única vez na vida que eu fui mandar uma mensagem, uma DM. Ele não deve ter visto aquilo, mas foi a única vez que eu mandei uma. A lhe dar força, a dizer, pá, levanta a cabeça, estamos contigo, próximo ano estás cá, vais jogar, vamos ser campeões. Pá, estás a perceber? Já não lembrei as palavras, mas foi de incentivo. E foi a única vez que eu mandei. Epá, mas isto eu não sou exemplo. Se calhar vai haver sempre uma outra pessoa. Estás a perceber? Uma palavra negativa vale mais do que as 100 milhões de pessoas que mandaram palavras positivas. Percebes o que eu quero dizer? Porque se ele vê aquela, é aquela que vai lhe ficar na memória, estás a perceber? Ou aquela que pode lhe magoar mais ou fazer-lhe duvidar mais das suas capacidades. Estás a perceber o que eu quero dizer? Mas eu percebo do que queres dizer. Nós todos devíamos pensar nisto. Porque repara aqui numa coisa: o Benfica são os seus dirigentes e os jogadores, ou o Benfica é tudo isto? Eu estive a ver ali eu contei, eu estava à procura aqui de um segundo tema para abordar e até vou mostrar. Espera aí. É aqui uma revista sobre o Liverpool do This Football Times, que é dedicada ao Liverpool, também há uma do Benfica que é muito conhecida, e tinha aqui uma. E eu aqui há muito tempo, quando tinha lido isto e quando recebi, tinha lido aqui umas coisas interessantes da passagem do. Eu não estou a entrar no segundo tema, estou só a dar aqui um exemplo de mais uma frase que eu achei interessante e que te lança a bola, que era a passagem do Shankly para o Paisley, para o Bob Paisley, que foi muito difícil do Liverpool e gerou grande desconfiança e nunca ninguém pensou o que aí vinha, não é? Que seria ainda melhor. Mas eu não vou entrar por aí, vou entrar numa declaração que eu achei muito interessante do Shankly, que era: no futebol existe uma santa trindade: os jogadores, os treinadores e os adeptos. Os dirigentes só lá estão para assinar os cheques. E tu olhas para o futebol de 2025 e se calhar os adeptos estão fora dessa santa trindade, não é? É os treinadores, os jogadores e os dirigentes, e os adeptos estão lá para pagar bilhetes e para estar calados. Não achas que o futebol mudou tanto e tão depressa que também se torna complicado? Porque hoje os dirigentes são estrelas, pá. Os diretores gerais são contratados como se fosse o número 10. Isto são alturas um bocadinho estranhas.
Pá, sim, não somos o foco, o adepto já não é o foco do. Aliás, cada vez mais tentam que nós sejamos menos o foco das coisas. Queremos, cada vez nos castram mais, não querem que sejamos tão expansivos em alguns momentos, não é? Não querem que. Mas não achas também porque é um bocadinho, e era aí que eu queria chegar, não achas também porque é um bocadinho por causa de toda esta loucura em excesso, não é? Temos N exemplos nos últimos tempos em Portugal e por aí fora de comportamentos completamente anormais de adeptos que muitas vezes são completamente incompreensíveis. Ataques a autocarros, invasões a centros de estágio. No Brasil é mato, em Portugal também já aconteceu várias vezes em vários clubes, em França. Portanto, isto é um bocadinho geral. Não estarão os adeptos também com este tipo de comportamentos e uma exigência que se calhar é um bocadinho, que eu sou 100% a favor da exigência, de uma exigência com cabeça, com lógica, não é? Não, acho que não faz sentido rasgar as vestes porque não ganhámos ao Real Madrid. Ponto, a dar assim um exemplo, ou porque não ganhámos a Liga dos Campeões, ou porque, percebes? Acho que é preciso olhar um bocadinho também para a realidade que nos rodeia. Eu acho que às vezes tem faltado muito isso. Um exemplo: o Benfica tem contratado os jogadores por 30 milhões, o Cox, o Rios e mais alguns. Todos esses jogadores, se não rendem no imediato, é uma pressão gigante sobre eles de insultos, de flops, de tudo e mais alguma coisa. Gera-se imediatamente uma desconfiança brutal porque parece que toda a gente fica doida porque aquele jogador tem que ser o Maradona do Benfica. E se não é logo para matar. Sim, mas eu consigo entender o que tu dizes de uma forma geral. Eu consigo entender isto onde tu queres chegar, ao contexto, tu queres colocar as coisas e reflexionarmos, pensarmos se calhar devemos ser mais comedidos, mais racionais nessa tipo de exigência. Mas o que eu não acho é que depois estejamos, o que eu não acho picado com isto, e o meu ponto é querer continuar a castrar os adeptos, querer afastá-los cada vez mais, estás a ver, às massas dos jogadores, com a desculpa destes casos que são ainda bem, esporádicos, ok? São casos que marcam, são casos importantes. Aliás, a primeira vez que estive no Benfica FM, e única, e agora não é de estar mais naquele, mas no antigo, foi logo a seguir a um jogo em que houve um ataque com pedras ao autocarro do Benfica, que lembras está o sei que o Sivkovic, o Weigl, acho que era o Weigl, com a pala no olho, foi logo a seguir a isso. Portanto, isto são situações que acontecem também no Benfica, mas são esporádicas. Se tu fores ver, não era pelas recepções. Olha, uma coisa que nós adorava, aquelas recepções ao autocarro que agora estão a passar por um sítio que, na meu ver, é perigoso, ok? Estão a fazer isso agora na Avenida Lusíada. Agora vai toda a gente para o meio da estrada receber o autocarro. Sim, e vão acabar com isso também, mas é porque isso é. Eu não estou a dizer que os adeptos agora têm justificação para fazer isso. Não, mas estão a ser afastados. Já não é suposto. Olha, aquilo que fizeram na Eusébio Cup não funcionou bem, houve algum problema. Mas é porque espera, mas é que as pessoas pensam assim, mas a primeira desculpa que dizem picado mas é que aquilo estava tudo bem a início de época. O problema é quando as coisas apertam. Eu não acho que é isso. Eu acho que logisticamente é difícil fazer aquilo todos os jogos. Eu acho que em momentos especiais, acho que sim, sou totalmente a favor. Acho uma ideia fantástica e quanto mais proximidade com os adeptos, para mim melhor. Mas acho que logisticamente é difícil estar a fazer aquilo os jogos todos, parece-me. Eu não estou a dizer para fazer os jogos todos, concordo contigo. Pode ser só nos jogos grandes ou jogos especiais, tudo bem. Mas, por exemplo, os adeptos da Rotunda saíram porque. Tens ideia? Porque eu não sei. Acho que é por isso. Isso é outra conversa. Mas havia problema do teu ponto de vista, diz-me só a tua opinião. Havia algum problema do ponto de vista logístico estar a fazer isto, deixar que isso acontecesse? Não, claro todos que não, os jogos? Claro que não, zero. Aliás, já falei várias vezes, mas é engraçado porque estejas a dizer isso, e eu quando estava a falar, estava a pensar: olha, agora mesmo está-me a dizer que nós não podemos ser agentes com os jogadores. Não é nada disso que eu estou a dizer. Eu sou totalmente a favor da proximidade e por isso é que eu fui buscar aquela declaração de 1960, ou o que era, do Shankly, numa altura, e transpô-la para 2025, que eu acho que ela já não é verdade, porque agora se calhar a Santa Trindade já não inclui os adeptos, e eu acho que isso é mau. Mas por outro lado, a maneira de tu entrares outra vez na equação e de tu te aproximares não é atacar os jogadores nas redes sociais, não é atacar autocarros, não é aos 5 minutos de jogo, aos 15 minutos de jogo que estás a assobiar o teu guarda-redes porque tem a bola 3 segundos no pé. É preciso alguma
cultura clubística, paciência e cultura de adepto para entender também um bocadinho aquilo que é o futebol em si, que é este desporto em particular. Eu não acho normal o ambiente que se vive hoje no Estádio da Luz, e acho que isso não tem muito a ver também com o ambiente de plástico que se criou e que é culpa do clube, mas não é só por causa do clube, do clube. E eu acho que esse é o pensamento que temos que fazer, que é: será que nós como adeptos não contribuímos também para que isto acontecesse? Ou porque deixámos acontecer e não fizemos nada, ou porque também não fazemos um esforço suficiente para que as coisas sejam diferentes. Então quer ser advogado. Obviamente que eu acho que o clube teve imensas responsabilidades nesta lógica de amansar a coisa, amansar a fera e quase substituir os adeptos com o farol que não se cala e com músicas altos berros. Já falei sobre isso 1000 vezes. Por outro lado, acho que falta alguma cultura de adeptos no Benfica, e eu digo isto com muita pena porque eu vejo outros exemplos por aí fora onde vejo que é possível e vejo o impacto que isso tem. Acho que o clube tem que dar um passo importante nisto, mas o outro passo tem que ser dado pelos adeptos, no sentido de usar essa aproximação de forma positiva e não de abusar. E não de andar a assediar os jogadores online e dar o primeiro erro, cai-lhes tudo em cima e de subir os próprios jogadores constantemente, percebes? E de andar toda a porrada em Assembleias Gerais, porque senão depois a reação dos outros é retraírem-se, porque nem vale a pena, estes já são índios. Não, mas se me deixares só dizer aqui uma coisa, porque eu concordo contigo na ideia que estás a dizer. Eu não acho que sejam os adeptos a principal razão disto acontecer. Não, mas eu não disse isso. Não, mas o que devíamos também. Pronto, desculpa, não estou a dizer que tu disseste exatamente isso, mas que estás a dizer que nós adeptos, se calhar, também temos culpa da situação do ambiente, por exemplo, por aí fora, como estar as coisas no estado da luz. Culpa, mas e agora já te ia dizer, não, mas enquanto a parte, mas agora o que for, de que fosse 10%, eu vou dizer, eu acho que nem menos, sabes porquê? Porque eu dou-te um exemplo e tu vais perceber perfeitamente. Então, e os jogos fora? Pois, mas não são os mesmos adeptos, não são adeptos do Benfica. São, não são pessoas, aliás, tem pessoas que até nem só. É malta que vai motivada para apoiar, não é? É diferente. A malta que vai fora é a malta que vai motivada para apoiar. É um ambiente, ou são pessoas como tu que estão fora e que ficam entusiasmadas por ver o Benfica e porque não o veem todos os dias, percebes? Portanto, acho que é um bocadinho diferente. Mas tens aí um bom exemplo daquilo que é uma influência positiva. Ainda ontem, no jogo de feminino de Alvalade, eu não vi porque eles não mostraram, mas eu estava a ouvir malta do Benfica a cantar. Claro que os do Sporting nem sequer lá estavam, pelo menos eu não dei por elas, mas ouvi esse malta do Benfica a cantar. Eu não sei se eram adeptos, se eram claques, o que é que foi, mas isso é uma influência positiva. Essa presença nos jogos fora e o ambiente do Benfica nos jogos fora é estranhamente muito melhor do que em casa. Então, mas porquê que não é em casa? Não é? Eu acho que eu sei. Para além daquilo que é o óbvio, daquilo que nós estamos a falar, Para além daquilo que é o óbvio, que é o ambiente que nos rodeia, que também tem influência, parece que não nos deixam apoiar, mas nós não podíamos também fazer mais. Não há coisas que se podem fazer. Se calhar há. Se calhar, olha, uma coisa que eu acho que se calhar acontece. Eu acho que esta é uma conversa interessante e esta vai gerar polémica, que não vamos estar todos de acordo, de certeza, o que é ótimo. Mas eu acho que hoje em dia estamos todos muito à espera que o clube faça coisas para reagir e não tomamos iniciativa. Sabes? Ou ficamos à espera que as claques cantem para cantar, ou ficamos à espera que o clube organize uma coisa qualquer na rotunda para aparecer. Não existem coisas espontâneas, porque se calhar falta-nos aqui um grupo qualquer fora de claques e de clube que uma associação de adeptos, não faço ideia, que dê o exemplo ou que tome a iniciativa e que crie este tipo de coisas. Parece que estamos todos muito à espera que algo aconteça para nos juntar e há pouca iniciativa. Não achas? Eu não consigo tentar entender. Estou querendo entender o teu ponto. Estás mais longe, se calhar é mais difícil de perceber estas coisas. Não, e também tentar entender o que é que nós, eu nunca pensei, o que é que eu, por exemplo, eu ou um grupo de adeptos, o que é que podemos fazer para o apoio no estado da luz melhorar? Não estou a dizer que não é possível. Estou a dizer, eu pergunto-me a mim o que é que poderíamos nós fazer, porque olha, se me disseres alguma coisa que eu possa fazer, eu vou fazer. Por exemplo, seguir os cânticos das claques, nem que seja só com palmas. Eu não estou à espera que a malta na central se levante em pé e esteja ali feito maluco, mas se o estádio estiver todo assim, acho que toda a gente se devia juntar sim, mas nem que seja tipo, aproveitar o embalo e apoiar também. Talvez houver uma coisa organizada para fazer pressão
positiva para o clube para que algumas coisas mudem, como por exemplo não pôr música logo a seguir aos golos, não pôr música até ao apito inicial, deixar que sejam os adeptos a criar um ambiente, Orgânico. mas em vez de ter coisas nas redes sociais, haver uma coisa organizada, de tipo da malta de enviar 15 mil e-mails, 15 mil cartas ou fazer de um jogo em particular, muitas pessoas levam cartazes ou cartolinas a dizer deixem-nos apoiar, qualquer coisa assim. Não existe aqui um grupo que pense nestas coisas e que faça as coisas acontecer, porque estamos todos assim um bocadinho isolados, cada um a passar pelo seu canto, e depois parece que as coisas não. Todos achamos o mesmo, mas depois as coisas não mudam. Não é? Não existe assim um grupo de pressão positiva porque é claro que estão no seu mundo e têm que estar no seu mundo, o clube está no outro, e depois nós andamos todos aqui espalhados a ver as coisas acontecer. E acho que há coisas que se podiam fazer perfeitamente para melhorar, que não partem só do clube. Eu acho que há coisas que partem também, têm que partir dos adeptos, porque eu vejo isso acontecer lá fora, pá. Olha, estive em Oviedo aqui há uns anos. Estive em Oviedo, fui ver o Derby das Astúrias, o Oviedo com o Rijon. Foi um jogo espetacular, ficou 0-0. Mas o ambiente, foi na segunda divisão, o ambiente foi espetacular. Houve um cortejo pela cidade. Eu estava junto com a malta da claque do Oviedo. E a festa é tal como cá, só que não era nas relotes, era no centro da cidade. Já tinham lá um bar, centenas de gajos na rua fechada, tudo a beber. Pronto, mudas o clube, mudas o emblema, mas é mais ou menos a mesma lógica. Chegou ali uma altura, começaram todos a desaparecer. Pá, aí uma hora e meia antes de eu começar, desapareceram. Então onde é que vão? Vamos receber o autocarro. O autocarro ia passar tipo 2 ruas atrás. O autocarro ia fazia uma volta, e acho que faziam aquilo no derby, de propósito pelo centro da cidade, para passar no meio dos adeptos. Portanto, não ia pela autoestrada e entrava por um túnel qualquer. Eles faziam aquele cortejo para aquilo. Então eu chego lá, eu vou atrás deles, chego lá, estavam milhares de pessoas na rua, mano. É tipo uma avenida comprida, milhares de um lado da estrada e do outro, milhares de pessoas foram receber o autocarro. Era uma coisa cultural já. E não eram só as claques, eram velhos, eram novos, eram homens, eram mulheres, eram crianças, era tudo. E a polícia deixava acontecer, porque aquilo é uma coisa tradicional, aquilo é uma coisa espontânea. A malta olha para o relógio e vai toda receber o autocarro. Tu cá não tens nada disso, pá. Obviamente que criam dificuldades, mas as coisas podem acontecer. Mas podíamos tentar fazer na mesma, mas estão-nos a criar imensas dificuldades. Eu não quero eu pareço aqui advogado dos adeptos. Epá, acho bem que não é nesse sentido. Epá, mas as coisas mudaram tanto e estão-nos a criar cada vez afastar-nos. Olha, estava a dizer que eu tinha dito que a primeira vez que fui campeão foi em 2005. A primeira vez que vi ao vivo foi em 2010. Foi a primeira vez que. Aliás, foi em 2005, não. Em 2005 eu cheguei a ver ao vivo. E fui ao Bessa, estava-me a esquecer. Faz a minha memória. Eu fui ao Bessa a ver o Benfica. E o que é que eu fiz? Voltei. E. Não foi em 2005, foi em 2000. Estava a dizer certo. Foi no de 2010 que fizemos o autocarro. Porque em 2005 eles foram logo para o estádio. Vieram do Bessa direto, foram para o estádio, houve invasão e acabou. Pronto, vais dizer, este argumento não serviu muito para a minha causa de defender os adeptos com a invasão e acabaram com a festa. Mas em 2010, por exemplo, eles vão naquele autocarro da Carris, dos andares aberto, e passaram ali pelo meio da malta, e o pessoal todo ali a andar à volta do autocarro, e tudo uma loucura. Foram a Rocio, voltaram, uma festa de graças. E depois ganhas em 2010. Também uma festa concentrou-se no Marquês, e cada vez mais visto como é que a festa do Marquês começou a mudar. Cada vez começamos, naquela altura ganhámos os 4 campeonatos, fizemos o Tetra, como a festa estava a mudar cada ano, como ficou mais afastado. Depois havia nunca mais lá fui. Nem eu, mas vi as imagens, como as coisas mudaram, barreiras, palco, lasers, DJs, eu fui mudou lá completamente. Num desses anos entrei, tive lá 15 minutos e fui-me embora. Olhei à minha volta e não. Agora pergunto-te, os adeptos não estavam lá, o fervor não estava lá, a cena que podíamos fazer nós pelo clube, naqueles primeiros anos pelo menos não estava lá, estava, mas depois tem de haver da parte de cima, ou nós temos de fazê-los entender isso, porque eles é que não. É precisamente aí que eu quero chegar. Obviamente, eu disse várias vezes, obviamente que o clube tem grande cota parte de responsabilidade disto. São 20 e tal anos a criar este ambiente neutro, nem a carne nem o peixe na luz. Partiu muito daí. Agora, nós não podemos ou não devemos, pelo menos na maneira como eu vejo isto, nós, os adeptos do Benfica em geral, não nenhum grupo em particular, temos 2 opções: ou ficamos a ver acontecer e tipo os velhos a queixarem-se que a vida está má, ou fazemos alguma coisa para mudar isso. E fazer alguma coisa para mudar isso não é tirar coisas, não é partir coisas, não é. Olha, se calhar aproveitar uma Assembleia Geral e ter uma coisa organizada, e 10 pessoas que vão intervir, 10 pessoas falam sobre o assunto.
é ver aqui um pensamento mais coletivo, pá. Se calhar o que falta aqui é alguém que cola estas coisas todas, não é? Estes grupos todos que existem, que parece que ninguém fala uns com os outros, haver alguém que agregue isto tudo e que tome iniciativa. E eu estou a falar, porque não fazes tu? Pá, eu não tenho vida para isso, nem tenho, acho que nem tenho perfil para isso. Mas sei lá, Não é que tens? não tenho nada. E nós estamos. Não tenho nada. E nós estamos a. Ai. Pá, estamos, na verdade, estamos só a falar sobre isso. E eu admito. Se calhar, sabes o que é que vai acontecer? Eu vou ouvir isto Diz. mais tarde e depois vou pensar. Epá, se calhar não era bem aquilo que tu estás a dizer, mas este era um tema que nós estávamos a falar que não estava programado. Nestas coisas acontecem. Yeah. Mas eu tenho cada vez mais sentido isso e que em geral, não só nesta questão do apoio, que acho que os adeptos às vezes subestimam muito o seu papel na vida do clube. Com o impacto negativo que todas estas discussões têm, de toda esta pressão que se mete, de que a exigência é boa e é positiva e faz falta, mas se for em demasia só cria mais dificuldades ainda, porque muitas vezes leva a más decisões que originam de lideranças fracas, que é o que nós temos neste momento. Um líder forte pode ter 100 gajos a gritar-lhe aos ouvidos, mas se ele estiver convicto que o rumo é aquele, ele não vai mudar. Um líder fraco cede, né? Cede e cede àquilo que é a vontade da maioria, que muitas vezes, e não são assim tão poucas, não é necessariamente a correta. Está errado. Yeah. Bem, sobre maiorias temos muito a falar, mas é melhor não falar isso se voltar outra vez a esse assunto passado 2 meses. Acho que Olha, já tenho segundo tema. Então, um polaco venezuelano português emprestado, um de gema, outro emprestado, que acaba a ser delegado numas eleições de um clube que está a 3 mil km de casa. A Polónia está a dar quantos mil quilómetros? De Portugal estamos a 3 mil km. Pois, qualquer coisa assim. Mais ou menos. Conta lá, eu acho que isso é um exemplo de dedicação que a mim. Exemplos destes me inspiram sempre um bocadinho e confortam-me sempre nos momentos difíceis da equipa de futebol e do desporto em geral. Eu olho para estes exemplos assim de benfiquismo e sempre me sinto um bocadinho mais inspirado. Conta lá como é que isso aconteceu, como é que foi andar de comboio, perder não sei quantas horas e dias só para estar à mesa para atender se calhar 100 pessoas ou nem isso, não é? É convicção acreditar naquela altura numa mudança, ou acreditar que aquela era a mudança que eu acho certa e que eu achava que era uma oportunidade única. Pronto, é a minha opinião. Continuo a pensar o mesmo, não é por a maioria ter pensado distinto, não é? Que muda a minha convicção. Continuo atualmente a dizer: acho que aquela era uma... Tu estavas em Varsóvia, mas aquilo não foi na Polónia, aquilo foi na Alemanha, não é? Não, já te vou dar, vou dar o contexto. Perguntaste qual era a motivação. A motivação foi essa: é benfiquismo, mas é também querer ajudar de alguma maneira. Olha, lá está, estavas a dizer coisas que podemos fazer. E naquele momento nem foi uma coisa que me pediram para fazer, foi porque eu, para votar, por aquilo que todos sabemos, passou a ser fisicamente em determinados sítios. O mais perto que tinha de Varsóvia era Berlim. Não tinha outra hipótese, nunca tinha ido a Berlim. E eu disse: é em Berlim. Então eu disse: pronto, vou apanhar um comboio. Marquei comboio, de maneira de ir no sábado. E as eleições serão no sábado, vou conseguir votar e depois volto no domingo, marco uma noite de hotel e volto domingo no comboio a seguir para trás. E pronto, era o que ia fazer. E depois partilhei isto com uma pessoa que estava próxima à candidatura, que é meu amigo. E então quando eu lhe partilhei isso, ele perguntou-me: olha, não temos ninguém para te ser delegado lá. Podes ajudar? Podes ir? Pá, foi para mim uma das coisas, eu não sabia que ia ser esses assuntos. Isto para mim é das cenas que eu tenho mais orgulho, por ter sentido que participei numa cena tão grande do Benfica como é umas eleições, dar o meu pequeno contributo e sentir que fiz parte daquilo. Está ali, eu tenho para laminar, eu tenho ali a minha não estou a brincar. Tipo aqueles papéis da Operação Coração, lá, na altura a malta que tem. Eu gostava de dar ter imenso um papel da Operação Coração. Está aqui mesmo, olha, tenho de laminá-la, que não laminei. Tudo. Agora já dá. Olha, não se vê bem, quase. Tem que tirar tudo cheio de filtros. Está cheio de filtros, é isso, mas está aqui. Está aqui delegado. Tu devias usar sempre isso ao pescoço, vinhas à luz e em vez do cascola usavas isso ao pescoço. Devia dar para entrar teu número de sócio, pelo menos podiam validar pelo número de sócio. Tinhas desconto na cerveja, E adorei, para mim, eu digo-te, naquele dia super cansado, não foram votar muitas pessoas a Berlim,
mas acabámos muito à tarde, ainda por cima foi a altura que houve mudança de hora e não cheguei. Eu fui adormecer, era para 3 da manhã, era para ir 4 da manhã de Berlim. Mas super feliz, mano. Não imagina, epá, não estou a dizer que estava feliz com os resultados, aquilo que eu ouvi quando no momento fui-me deitar e quando acordei. Obviamente não era daquilo que eu esperava, portanto não foi isso que me trouxe, mas felicidade interna de sentir-me, epá, sentir-me realizado, dizer, pá, fogo. Participei, uma coisa que eu não estava à espera. O meu amigo agradeceu-me por ter feito parte disto. Eu não ia dizer, eu agradeço, sou eu que agradeço por me terem dado esta oportunidade que nem estava à espera de participar nas eleições do Benfica. Epá, é o mais perto que eu já tive de fazer algo no Benfica, já que eu não dou pontapés na bola, pelo menos deixaram-me participar nas eleições. Epá, isso foi para mim uma alegria do caraças. E pá, fez bem, foi 6 horas de. O comboio era 6 horas, de entre Varsóvia a Berlim. Só Mas para lá, confortável. né? E depois mais 6 horas Sim, de regresso. sim, no dia a seguir 6 horas de regresso e mais os transportes entre daqui à Minha nossa. estação e da estação de Berlim, da estação ao teu hotel onde fomos votar. Mas foi uma experiência brutal. Os funcionários do Benfica espetaculares. Pá, eu gostei. A experiência foi top. Não posso E tu foste lá das apontar duas vezes nada. ou só de uma? Já não me lembro, foi só de uma, né? Eu só consegui da primeira, da segunda já tinha cenas e não conseguia mesmo. Mas pronto, só. O... E também não fui, vou-te ser sincero, não fui porque também para delegado eles já tinham. Já tinham Ou seja, pessoas. para as listas que precisavam, já, as duas listas tinham já delegados, já tinham até a mais. Portanto, eu disse, pá, não vale a pena. Não vale a Sim. pena, tipo, para pedir para ser delegado, nem vou-lhes falar nessa hipótese, nem me falaram. Então, olha, Não. tu aí, nós aqui, temos aqui um belo exemplo daquilo que foi militância benfiquista e que foi daquilo que é contribuir positivamente para o clube, apesar de todas as discussões e todas a loucura que houve à volta das eleições. Se nós pensarmos nas centenas e milhares de pessoas que estiveram envolvidas nisto, de Portugal de cima a baixo, pela Europa fora, delegados, pessoas que participavam nas campanhas para ajudar, nem que seja só logisticamente. Houve aqui acho que foram momentos bonitos. Daqui a uns anos, quando nós fizemos as pazes com tudo isto e que nós enterramos o Machado de Guerra e olharmos para aquilo que foi feito e para aquilo que envolveu e para o esforço que foi feito, por cada um acreditava no seu rumo e no seu candidato, obviamente, mas eu acho que, e depois a quantidade de gente que votou e a organização toda Yeah. das casas e das pessoas que estavam nas casas e as horas que as pessoas gastaram para ir votar. Eu acho que isto é uma história muito bonita no meio da desilusão que obviamente que muitos de nós temos, e eu tenho, tu tens e muitos terão também. Eu acho que é um bom exemplo daquilo que é uma militância benfiquista. A esmagadora maioria das pessoas fez isto por carolice e por voluntariado e porque querem ajudar e fazer parte de algo no Benfica, não é? Não foi por interesse financeiro ou por aí fora. Não, Outro exemplo, eu estava a falar e estava-me a lembrar. Outro exemplo daquilo que eu estava a falar, daquilo que são iniciativas individuais que podem acrescentar e contribuir para o Benfica, são aqueles morais que estão à volta do estádio, que o Mauro Xavier lhes chamam grafites, e que a ideia é grafitar tudo. Eu acho aquilo absolutamente extraordinário e aquilo é algo que todos nós gostamos. Olha, outra boa iniciativa, a Rotunda Cosme Damião, que aquilo até foi votado na Assembleia Municipal, houve uma sugestão e portanto foi votado e portanto conseguimos fazer isso. Tudo isso são exemplos daquilo que nós podemos fazer. Não é só gritar no estádio, é viver o clube, é viver a vida do clube, mas criar nós o nosso próprio espaço. Não estar à espera que o clube faça coisas no museu para nós irmos, que o clube abra as portas do estádio para nós entrarmos. Há muito Benfica para além daquilo que se vive dentro do estádio. Aquilo que são aquelas pinturas da rotunda do aquele mural dos jogadores. Eu acho aquilo absolutamente extraordinário. Aquilo é cultura de clube. Eu acho que nós precisamos mais disso. E aquilo são iniciativas de um grupo de adeptos. Ninguém sabe quem eles são. Eu se calhar sei um ou dois, mas Também conheço eles não andam em entrevistas, não têm grupos de Facebook, não têm podcasts. Não querem aparecer. Não é. A malta que não está a fazer aquilo para aparecer, não é? Não faz aquilo para ter. E que pintaram e que me põem as grandes figuras para os mais novos saberem também no nosso estádio, porque se não fosse isso não estavam lá. Então, temos lá pinturas do Cluna, temos lá pinturas do Cosme Damião ali naquela zona debaixo do viaduto de Bernal, de acesso. Portanto, tudo isso são iniciativas individuais ou em grupo neste caso, mas de adeptos, percebes? E quando se fala de apoio e de cultura de clube, aquilo que eu estava a falar, não é necessariamente só estar no estádio aos saltinhos e apoiar o clube. Isso também faz parte da coisa, mas é tudo isto. E eles apresentaram também uma proposta que foi chumbada e eu não percebo porquê, que era de
recriar o portão antigo da entrada do campo de jogos do Sport Lisboa Benfica, Sim. que era lindíssimo, lindíssimo, era assim uma coisa trabalhada, lindíssimo. Eu até vi umas fotos disso, era lindíssimo. E colocar isso na entrada do viaduto do Altos Moinhos, de acesso ao estádio. O Benfica rejeitou, não sei porquê, porque não querem saber, mas percebes? Mas tiveram a iniciativa, e se calhar um dia vai acontecer. Se calhar não com este presidente e se calhar não com esta direção, mas um dia alguém vai olhar para aquilo e dizer: caraças, está aqui uma boa ideia. E portanto, se calhar é mais isso que precisamos mais quando conseguimos todos enterrar o machado de guerra e quando começarmos a usar toda esta energia, não só para exigir, porque a exigência é necessária. Eu repito, eu não estou a dizer que não podemos reclamar e que não podemos ficar tristes e que não podemos exigir mais. Claro que podemos e devemos. Mas também podemos usar essa energia para contribuir positivamente. Muita gente está envolvida em angariações de assinaturas para pedir Assembleias Gerais para tratar determinado assunto. Olha, os estatutos. Outro, se calhar, é o expoente máximo daquilo que foi uma iniciativa de adeptos. Pá. Se tu pensares na quantidade de pessoas que estiveram envolvidas naquilo, no esforço que se fez, nas horas que se despenderam, de recolha de assinaturas e tudo e mais alguma coisa, está aí mais uma obra absolutamente extraordinária. E portanto, mais disso, pá, malta, mais disso, mais juntem-se a causas, não só em tempo de eleições porque querem que um candidato ganhe, e que isso foi importante, mas jamais Benfica a acontecer. Eu vou fazendo a minha parte aqui nestas parvoices que têm 0,00001% de influência, mas o que seja, e também fiz parte das eleições, também ajudei naquilo que pude. Dentro daquilo que são as minhas possibilidades, posso fazer mais, estou aberto a ideias, lancem-mas, mas temos todos que estar abertos também de contribuir, não numa forma de eu quero um retorno, eu quero que me paguem, eu exijo vitórias, eu faço isso, mas eu quero vitórias ou eu quero ter acesso, mas de termos mais orgulho ainda no nosso clube, porque as coisas no campo podem não correr tão bem e não ser aquilo que nós desejamos, mas o Benfica continua aí, mano. Pá, eu acho que o que estás a dizer para mim ressona muito, está-me a ressonar por dentro, porque olha, uma coisa que me fez fazer esta. Eu ia lá votar, ok? E depois pediram para ser delegado e fui. Mas o que me motivou a fazer aquilo, ou uma das coisas que me estava a motivar e que fiquei super orgulhoso de ser delegado, é por poder contribuir quando não podia contribuir antes, porque eu estou a morar longe, nunca podia participar na mudança de estatutos nem assinar. Hoje em dia já posso, com os novos estatutos já posso fazer parte das assinaturas. Antes não podia sequer fazer isso e sentia-me que não podia, que podia fazer mais, ou que queria fazer mais e que não podia. E eu dizia aos meus amigos que estavam mais envolvidos: epá, do que precisarem, do que quiserem, falem comigo. Eu até cheguei a falar da cena delegada: epá, vou votar, se eu preciso de delegados, digo, não sei o quê. Mas já não estava a contar com aquilo. Pronto. E agora fico contente de saber, agora para entroncar com continuarmos a fazer isto, não é? E é dia 3 de janeiro, temos a Assembleia Geral que eu vou poder ver ao vivo via internet. Até vou poder votar, vamos lá ver isso como é que é. Nem quero entrar nesses pormenores técnicos, então, olha, mas pelo menos. Para concluir, já estamos com 1h10, temos mais 10 minutos. Esse é um assunto polémico e tu és um utilizador interessado. Tu ficas contente de poder votar online? Ou para ti, ou achas que isso... Eu fico imensamente contente e feliz de poder ver a Assembleia Geral online, porque era uma coisa que eu já, como moro longe, já muito gostava imenso de não estar a acompanhar uma Assembleia Geral através das notícias de última hora que aparecem no Record, notícias a 1 minuto, ou num site qualquer do Mais Futebol ou o que for. Pá, e aquilo, ou estar à espera que um amigo meu mandasse uma mensagem por WhatsApp: olha, aqui, olha, está a acontecer isto, ou aconteceu com o outro. Quero participar. Eu sou do tempo em que havia Assembleias Gerais do Benfica. Tinha chegado a Portugal há pouco tempo e cheguei a ver as Assembleias Gerais do Benfica na RTP1. RTP1 ou 2, já na RTP. Pronto. Sim, acho que foi não. E assembleias polémicas e com imensa gente, mas conseguias acompanhar, conseguias saber o que estava a passar, tens interesse em participar, pelo menos que nos abram as portas a isso. Então eu estou muito feliz que nos estão a abrir essa porta de poder participar. Agora, se eu concordo com a parte de votar, devido ao meu background profissional, não concordo muito com a parte de votar, apesar de me dar muito jeito de poder exercer os meus votos lá. Senti que faço parte. Eu só de conseguir ouvir, olha, no futuro se deixassem falar, não sei, não estou a dizer que tecnicamente isto é fácil, se eles participarem até online, ótimo, até esse ponto sim. Para votar, voto eletrónico e voto isso já é uma coisa muito mais polémica. Eu, a parte do voto online, mete muita confusão, vou ser sincera. O voto eletrónico em si, não.
Estou aberto a essa possibilidade, desde que seja uma auditoria independente e séria. Acho que não. E toda a gente esteja de acordo, para mim não há problema. O voto online faz muita confusão, vou ser sincero. Até porque acho que, lá está, eu já ontem falei sobre isto no meu outro megafone. Acho que abre aqui um bocado de espaço ao esvaziamento, que acho que é um dos objetivos da coisa, de esvaziar a Assembleia Geral, ou seja, de retirar, fazer com que menos pessoas vão e menos pessoas participem, para não terem que estar ali a levar com aquilo que são as queixas das pessoas e o que as pessoas vão dizendo, porque o ambiente nas últimas assembleias tem sido complicado, já desde o tempo do Vieira, mas naquela última com a presença de show doutor Vieira, não é? Que está sempre no centro destas coisas todas. Criou-se ali aquele caos e acho que isso tem sido aproveitado agora para mudar as coisas, porque já se percebeu que as pessoas de fora de Lisboa são muito mais propensas a votar favoravelmente à direção. Obrigado por me abrir os olhos, Picado, porque eu inocentemente achava que estavam a fazer isto para podermos ver. Eu não tinha pensado nessa perspectiva de esvaziarem. Isso eu acho ótimo. Estou falando da parte de esvaziarem. votar. Sim, mas uma coisa está aliada à outra. Não podias votar se não pudesses ver. Estão-te a fazer ver para poderes votar. Estão-te a deixar ver para poderes votar online. É isso, mas eu acho que a lógica é exatamente aquilo que tu disseste há bocado. Porque, ou seja, tu podes ver e podes votar, mas não podes participar. Não podes falar. Não é? Eu acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que isso não faz muito sentido. E exigir que tu te desloques do estrangeiro, tens de ter possibilidades e tempo para conseguir deslocar uma Assembleia, ou as várias Assembleias Gerais, que agora vão haver mais do que uma ao ano. Eu acho que transmitir a Assembleia faz todo o sentido. Na BTV, no site, onde quiser, até pela rádio. Pode fazer sentido. Benfica FM. E a parte do votar, não sei, porque eu acho que um dos objetivos é esvaziar a Assembleia, esvaziar a participação, fazer com que menos pessoas lá vão e menos pessoas participem, reduzir a contestação. Acho que o caminho é um bocadinho, o objetivo é um bocadinho esse. E eu acreditando piamente no Benfica associativo e dos sócios para o bem e para o mal, fico um bocadinho de pé atrás com tudo isto, mas vamos ver o que é que vamos ver como corre. Por acaso estava contente com a parte de poder ver. A parte de votar é o que digo. Para mim, falando contra mim próprio, passava bem sim isso. Mas com a parte de poder ver, pelo menos já fico feliz de não ter de estar a. Acho que sim. Durante muito tempo houve aquela lógica, e até houve casos, eu vi de pessoas que estavam a filmar qualquer coisa. Até podia ser um amigo que estava lá à frente e vinha um grupo de gajos, estás a filmar o quê? E quase que lhe batiam. Eu acho que não. Aquela coisa do o que se passa aqui fica aqui, num clube da dimensão do Benfica que tem sócios em todo o mundo, não faz sentido. Não faz sentido, até porque era aquilo que tu estavas a dizer há bocado. As coisas vão parar ao recorde e à bola na mesma. É isso que eu ia dizer. Tens sócios jornalistas. Não podes impedir um sócio jornalista de entrar. Não é? Para isso, transmite a coisa no site, controladamente, na BTV, no que tu quiseres. Para isso que controlamos nós o processo e até porque se calhar isso vai inibir um bocadinho alguma baixaria que nós temos visto. As pessoas saberem que estão a ser filmadas e que está lá a cara delas, se calhar isso inibe um bocadinho. Ajuda a aumentar um bocadinho o nível, digamos assim. Não necessariamente estarem mais de acordo, mas de serem mais construtivos. Porque ninguém quer ser gravado na televisão a fazer figura de urso, né? Nem que seja por isso. Mas a parte do votar tenho imensas dúvidas. Walter, mensagem final. Estamos aqui a chegar à nossa hora. Olha, eu fico com a mensagem, não tinha pensado nenhuma, mas a mensagem tinha dito a tentarmos ver o que é que conseguimos fazer mais pelo Benfica, em vez de estar à espera que reacionariamente de fazer mais pelo Benfica, é pensarmos nós diariamente o que é que, quando estamos entre nós a pensar, a falar, ou o que é que eu posso fazer mais para ajudar ou para contribuir, seja lá naquilo que for, mesmo que seja um pequeno grau, mesmo que achemos que é só tem 0,0000. Se calhar não vou para aí insultar os gajos nas redes sociais, mesmo no meu perfil, estás a perceber? Que eles nem vão ver aquilo, mas se calhar há outras pessoas que vão ver e outras pessoas que vão deixar-se influenciar por aquilo. Se calhar, não é que eu faça, ok, mas estou a dar exemplos de coisas que podemos fazer. Estou a dar um exemplo de uma coisa simples, pronto, é isso. Queres dizer adeus às pessoas? Ou já disseste adeus às pessoas? Não, está tudo a Deus, beijinhos a todos, o meu pai, a minha mãe, que vão ver isto depois que eu vou-lhes enviar, o meu irmão, benfiquista, doente. Pronto, já vamos também ter 5 views no vídeo. Não, tens certeza. A minha mãe também veio lá, mãe. Eu vou dizer ao meu pai e à minha mãe para verem cada um no seu telemóvel, que é para termos mais ainda mais views ainda. E a minha mãe, agora é benfiquista, ok? Limpar a imagem, agora é benfiquista. Diz aí tu, onde é que as pessoas te podem seguir, onde é que as pessoas podem acompanhar, onde é que tu gostas de andar
Em que rede social é que Pai, tu usas mais? Por aí fora. eu honestamente sou daquelas pessoas que não usa quase redes sociais para participar, eu só mais é para ler, para acompanhar. Portanto, eu tenho o X, mas eu uso muito pouco o meu X pessoal. Não, praticamente não posto lá nada. Tenho outros X, dos quais eu não vou dizer aqui. Tenho outros X com mais gente, participamos mais Depois mete pessoas. um gráfico aí a dizer o que é que é. Mete aí. Mete aí. E temos páginas e não sei o quê, e vamos participando, e o pessoal manda lá umas larachas e só cenas aí para brinco para passar o tempo e a falar do Benfica. Mas sim, eu uso pouco. As pessoas para me seguirem são os meus amigos, vão me seguir e vão me falar no WhatsApp, não há assim mais nada para seguir. Também não tenho mais nada interessante, como já viram na história do E20 para partilhar, tá bom assim, não fiquemos só pelos comentários na caixa de comentários ao vídeo. Pronto. Muito Digam bem, qualquer tu coisa. vens cá então na altura da Assembleia, não é? É isso? Não, não, vou ver a Assembleia Eu Geral, percebi que vou ver vinhas online. cá, certo? Vais ver online. Então pronto, então ia dizer que então bebíamos lá um copo, mas bebemos um copo noutra altura qualquer. Walter, E muito obrigado. se as coisas estiverem bem para aí em abril ou maio, se calhar nos vemos. Pronto, uma final da taça. Walter, muito obrigado por teres aceitado aqui o desafio. Espero que tenhas gostado. Lá está. Hoje foi uma conversa assim. Sinto que vai haver aqui 50-50, não é? Vai haver a gente que concorda e que entende, vai haver gente que discorda completamente. Ainda bem. E isso é bom, eu acho que isso é bom, eu acho que isso é Não. ótimo. Pronto, deixem, digam nos comentários do Spotify e do YouTube o que é que vocês acham, o que é que concordam, o que é que não concordam, o que é que fazem e o que é que não fazem. Digam de vossa justiça. Voltarei em breve, ou a solo ou com mais convidados, vamos ver. E despeço-me a desejar boas festas a todos. E por acaso estou a fazer contas de cabeça assim na volta antes do fim do ano, talvez, mas se não, bom 2026 a nível pessoal e coletivamente para nós todos todos como benfiquistas, que as coisas melhorem. E muito obrigado por terem acompanhado mais um ano de projetos, não só do Benfica Independente, mas agora deste e do regresso do ex-Benfica FM. E por estarem sempre aí, por serem tão simpáticos, pelo menos a esmagadora maioria de vocês, e por continuarem a apoiar e a incentivar. Lá está, isso também faz diferença. São influências positivas que todos nós podemos ter uns sobre os outros. E se calhar estes meus programas, estes desabafos também acabam por ser um bocadinho essa lógica, não do guru, mas de tentar ter alguma, pôr as pessoas a pensar sobre alguns assuntos, porque eu penso muito sobre isto. Quando eu não consigo dormir à noite, normalmente a minha mente divaga sempre para coisas relacionadas com o Benfica. É estranhíssimo, é uma doença incurável isto. Não me alongo mais. Um abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Tchau, tchau. Viva o Benfica, tchau.